A barriga dela roncando. Por isso que no 1, quando você tá andando por lá e você. Quando ela tá com fome e vai comer umas coisinhas, aparece uma sombra dela também, não aparece? Quando ela vai comer, que ela fica com fome. Toda vez que ela fica com fome, aparece uma sombra dela no 1. Também é por causa disso? Foda. Então, tipo, a parte dela também é um looping, será? Ela vai pegar. Mas aí, depois que ela mata a geisha, ganha os poderes dela, ela mata todos os bichos. Aí a piranha sai de dentro do barco e aí. Aí teria que ver as HQs, né? O que acontece, se tem coisa depois disso. Pra ver se ela volta no looping, etc. Ver as HQ. Será que nos vídeos de teoria os caras falam sobre HQ? Eu queria ver um vídeo de teoria. Cara, esses créditos são longos pra porra, não acaba, velho. Eu queria ver um vídeo de teoria. Deixa eu ver. Tem o do linkzinho. Teria Supremo de Little Nightmares 2. Calma, ficou. Você mandou 3 asteriscos mesmo ou alguma coisa o chat censurou? Que não era pra censurar. Nossa, esses créditos não acabam não, dá pra pular. Acho que tá acabando agora. Acabou. É o link do site com HQ. Ah tá, não dá pra mandar link no chat, porque eu tirei por causa de coisa de bot e tal, tá ligado? Quando entra coisa de bot, ou a pessoa fica mandando link esquisito. Se você quiser, entra no meu servidor do Discord e manda lá. Lá pode. Então, na exclamação Discord. Aí se você quiser pode entrar lá e mandar lá. Ou me manda no Twitter também, é só dar exclamação Twitter. Aí eu posso ver lá também, se você quiser. Porra, foda, gostei. Jogaço. Jogaço, mano. O que a gente pode fazer agora é ver as HQs, se você mandar. É que não dá pra mandar no chat, né? Mas aí você pode mandar pra mim lá. Se quiser mandar no Twitter também aí, ó. Exclamação Twitter. Exclamação Twitter. Tá aí. Aí. Ai, meu olho tá morrendo. E dá pra gente ver a teoria do linkzinho. Teoria Suprema. Não, comercial. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Vou dar uma aumentadinha aqui. Colocar a tela do Opera. Nossa, meu olho tá morrendo. Vou passar a tela do Opera pro outro lado. Fica melhor. A tela cheia, tá no meio do comercial, incrível. Tem tempo pra assistir esse vídeo? Você tem tempo pra começar a aprender inglês hoje? Eu não tenho, não. Agora, se a falta de... Eu não tenho Depois tempo, de tô fazendo séculos de live. espera, finalmente Little Nightmares 2 está entre nós, apenas para poder mostrar quantas das nossas teorias sobre o game já estavam corretas, apenas com os trailers, e quantos outros novos mistérios foram adicionados, quantas teorias nossas estavam na verdade erradas. Bom, esse é um vídeo para falar sobre isso. Sim, eu já dei uma olhada no jogo, já assisti tudo mais de 3 vezes, e sim, eu já vi o final secreto do jogo. Então, bom, para caso você não queira spoilers aqui
aqui nesse vídeo, aqui nós vamos spoiler tudo sobre o primeiro Little Nightmares, Very Little Nightmares e tudo sobre o segundo jogo. Esse vídeo aqui vai ser enorme, vamos nos aprofundar mais ainda em todo o grande mistério que é Little Nightmares. Então se acomoda, pega um lanche muito bom aí, meus Tô vendo amigos, se vocês e vem, mandam pra mim. vem comigo. Para aqueles que não têm a memória assim tão boa, Little Nightmares 1 era o game onde nós éramos apresentados a garotinha icônica com sua capa amarela Six, essa que acordava naquele estranho navio conhecido como The Mall. Ela que tínhamos toda uma teoria feita apenas pro primeiro jogo, quando nem tínhamos sinal de que teria um segundo game na franquia. Essa teoria era feita em relação a quem era Six, o que ela Tu é esse Dessu, ele delas? É esse mesmo, mano, é esse mesmo. Pessoas, com Sou eu. cozinheiros bizarros que cozinhavam pessoas, que usavam máscaras, entre tantas outras coisas assim. Sou eu toda essa mesmo. teoria Mas pode mandar no server tinha se uma quiser razão. também. Pode mandar lá no Alguém tinha chat. enviado ela para aquele navio. No chat Afinal de 1 ou no contas, chat ela não 2 estava lá. exatamente fugindo. Ela estava indo em direção à parte mais alta do navio, buscando aparentemente lutar e enfrentar a Geisha, aquela moça que aparentemente comandava o navio no primeiro jogo. Que é Calma, deixa eu justamente voltar que eu não prestei atenção em nada. Nightmares. Então se acomoda, pega Quero prestar um lanche atenção. muito bom aí, meus amigos, e vem comigo. Para aqueles que não têm a memória assim tão boa, Little Nightmares 1 era o game onde nós éramos apresentados a garotinha icônica com sua capa amarela Six, essa que acordava naquele estranho navio conhecido como The Mall. Ela que tínhamos toda uma teoria feita apenas pro primeiro jogo, quando nem tínhamos sinal de que teria um segundo game na franquia. Essa teoria era feita em relação a quem era Six, o que ela estava fazendo dentro daquele navio, com fregueses bizarros que comiam pessoas, com cozinheiros bizarros que cozinhavam pessoas, que usavam máscaras, entre tantas outras coisas assim. Toda essa teoria dizia que Six tinha uma razão, alguém tinha enviado ela para aquele navio. Afinal de contas, ela não estava exatamente Mandou? fugindo, ela estava Beleza. indo... Antes da gente continuar o vídeo, então, a gente lê as HQs. Dá uma olhada nas HQs antes de continuar o vídeo. Vamos dar uma olhadinha, chat. Essa aqui é a primeira. Não quero comercial, o anúncio tá me atrapalhando de ler. Deixa eu diminuir a tela, ficar um pouco melhor. Certo. Entre no mundo, blá blá blá. Próximo, vai. Ed Caboad. Graças a Deus, Caboado. Vamos ver aqui, vai. Esses dedos inchados logo encontrariam outros pedaços de comida. Os vermes são atraídos para a cozinha, atraídos para encontrar o chefe. Mas Six já tinha visto bastante. Ela procurava calor. E tudo que ela encontrou foi fogo. São as outras crianças. Isso é depois que ela foge do navio? Calma. Não é não. Você não pertence aqui. Ou é os bichinhos? Não é seguro agora. Acho que você terá que ficar por algum tempo. Então, como você chegou até aqui? O que você viu? Não tô procurando amigo, não. O que ela viu? O que os outros não notaram? Com os seus peitos protuberantes estufados com tantos segredos. Pequenos segredos podres que vão esmagar você. Então corra. Não tô entendendo nada, eu acho. Você busca as sombras. É outro... Essa é uma entidade também, não é? Mas as chamas te acham primeiro. Sempre no seu alcance eles caçam você. E trazem você pra cá. Qual a última coisa que você lembra? Diga-me. Se você não nos contar, você certamente vai esquecer tudo. Essas coisinhas perdidas nunca duram pra sempre. Não quero amigos, obrigado. Ai, credo. Não aqui. No covil do homem impossível. Esse filho da puta. Ainda bem que a gente arranca os braços dele depois. Mas Six também é mó corno. Então nos diga. Diga o que você viu. Ih, caralho. Às vezes a luz não ajuda nem um pouco. Os bichos ficaram suaves enquanto foi comido, mano.
Porque na luz você pode ver as coisas. Tá, essa é a hora que a gente tá fugindo deles. As coisas das quais você tenta fugir. Então você volta para a escuridão esperando. Esperando sumir como as memórias. Escorregando pelos seus dedos até não lhe sobrar nada. Nada além de histórias. Porque histórias não machucam. O que ela está escondendo? O que ela viu? No fim, não há como escapar. A sombra está sempre perto, esperando sua chance para nos levar daqui. Calma, o bicho veio buscar ela pra sair ou o bicho tá trazendo ela pro barco? Às vezes você pode ver muitas coisas. Tudo bem, talvez nós possamos ajudar você a se lembrar. Às vezes é melhor deixar as memórias em paz, trancadas fora do alcance, onde elas pertencem. O Conto do Vento do Norte. Eles nos davam os amuletos do nascimento lá de onde eu vim. Os amuletos deviam proteger as crianças da vila contra o vento do norte. Houve um inverno que eles não protegeram, que não protegeram. Nada poderia. 2 crianças conseguiriam sobreviver, mas o vento do norte não deu descanso a elas. E depois do que aconteceu com a vida delas, com a vila delas, elas foram duramente recebidas em todos os lugares. E aí, Otakuzinho, tudo bom? A gente terminou Little Nightmares. Agora a gente tá lendo as HQs. Tem quantas páginas? Ah, tá acabando. A gente tá lendo as HQs e depois a gente vai ver a teoria do Linkzinho. Ou se quiserem, a gente pode ver a teoria de outra pessoa também. Então as crianças fugiram. Nice, muito bom, né? Mano, o jogo é muito bom, Otakuzinho. Muito bom, mano. Uma delicinha. Então as crianças fugiram. O vento do norte sempre no encalço delas. Essas crianças ficaram sozinhas, indesejadas ao longo dos anos. Eu não vou mais fugir. Abrigo, calor, onde as coisinhas se escondem protegidas de qualquer mal. O alívio foi breve. Ninguém pode disputar o vento do norte. Meu garoto, por que não vem brincar comigo? Venha, saia daí agora. Apesar de ter essa sombra assombrando seus passos, o garoto temia a morte. Deixa a gente em paz, me deixa em paz, tadinho do garoto. Deixar você em paz? Mas onde tá a diversão nisso? Sem mencionar a aposta que eu perderia. Será que... Oxe! Será que as entidades fizeram uma aposta de quem controla mais pessoas ou come mais pessoas? Não sei o que elas fazem com as pessoas, tá ligado? Tipo aquela bola de carne lá. Embora meu dever... Calma, embora meu adversário seja um pouco trapaceiro. Do que está falando? Ah, que coisinha fofa. Incrível, ó. Por que você está dificultando isso para si mesmo? Venha, não está cansado de fugir? Caralho, boa teoria. Então, eu acho que é isso. Tipo, os caras meteram uma aposta pra ver quem, tipo, pega mais pessoa. E foda-se. E é isso, tá ligado? Por isso que a outra fica atraindo as pessoas pro barco, a geisha. O vento do norte fica caçando as pessoas assim. O outro usa a TV pra poder capturar as pessoas. Não está cansado de se esconder? Eu tô, mano. O vento do norte zombava do garoto e da futilidade da coragem dele. Acabou, admitam isso. Desistam. Não posso, minha irmã, ela... a garota, há algo que você precisa ver. Só dê um passo fora, só por um momento. Sem truques? Sem truques. Não, 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 não. Quando? Quando o quê, moleque? Quando? A pergunta mais sem sentido de todas. Sua irmã já é minha já faz muito tempo. O quê?
Mas existem outras. Quem é você? Não, eu estava tão perto, não é justo. Mete o anúncio pra baixo. Não dá pra tirar essa merda. Mora 10 anos. A criança tá morta já. Não, eu estava tão perto, não é justo. Não é justo. E assim, um acordo foi fechado. Calor. Eu estou protegido dele pelo menos. Onde as coisinhas se escondem. Protegidos do mal. Ah, tipo, calma. Esse daqui, eles estão dentro do barco da geisha. Será que essas crianças aqui que estão falando com ela, dentro do barco da geisha, aparentemente, na verdade, eu não tenho certeza se é dentro do barco da geisha. Por causa que... Mas eu lembro do outro bicho, que é tipo um caronte. Será que ele... O pesadelo continua. Massa pra caralho. Aí o capítulo 2 já foi direto. Será que eles se escondem dentro do barco? Tipo, ele leva as crianças, esses bichos, pra dentro do barco da geisha. Porque aí, tipo, elas ficam lá de boaça entre aspas, né? E aí o vento do norte não vai atrás deles. E aí ele ajuda a geisha atraindo mais pessoas, né? Pro barco dela. Então, tipo, de qualquer forma, não ajuda em ninguém. Vambora, continuar lendo. Nightmares, papum, você sai. Chat, tá vendo esse controle aqui, ó? Esse controle aqui, ó. Esse daqui, ele é quase R$2.000. Você voltou. O que é isso? É uma caixinha de coisa? Ah, uma caixinha de música. Calma. Tem um espelho. Alguém ficou puto e jogou no negócio. Quem foi isso? Por quê? Aquela coisa não fez nada pra você. Vocês não sabem de nada. Mas vão saber. Quem será que é esse? Coragem é sempre tão emocionante quando você acha que ela não será necessária. Não entrem lá. Por que não? Os monstros, eles são reais. Ah, você tá com medo das histórias sobre esse lugar? Eu não acredito em histórias de criança. Vamos, ficaremos bem se ficarmos juntos. Não há nada a ter medo. Só há uns bichos esquisitos que pode dificilmente ter aí dentro, né? Uau, olha só isso. O que eles são? Nós deveríamos ir embora daqui. Não há nada para termos medo. Nós deveríamos ir embora daqui. Não há nada para termos medo. O que são essas coisas? Não sei, viado. Espelhos? Aquele lugar onde você vive sem nada a temer. Nada exceto o vislumbre inflexível do seu próprio reflexo. O que é isso? O que vocês estão vendo? Ah, olha pra mim. Olha como sou alto. Se eu fosse realmente desse tamanho, eu protegeria as criaturas indefesas. Eu brincaria com as crianças infelizes. E resgataria as coisas perdidas. Muito bom, cara. Cara legal. Como deve ser o resto deles? Eu acho que vocês não deviam. Não faz isso. Foi a ventania da semana passada. Você tem medo do seu próprio reflexo agora? Não. Calma, o que tá acontecendo, será? Se eu realmente fosse tão forte, eu levantaria as maiores rochas. Eu construiria castelos reais na praia ao invés de castelos de areia. Eu nunca seria empurrado de novo. Bravo. Isso não é nada. Se existissem dois de mim, eu faria todas as minhas tarefas super rápido. Nunca teria que brincar sozinho. Vai dar merda, eu também tô achando. E alguém sempre estaria lá pra cuidar de mim. Ah, que fofinho. Qual é? Olha, são só espelhos. Espelhos sempre falam demais. Como os amigos deles. Eita.
Joaquim, obrigado pelo follow, seja bem-vindo à live. A gente tá vendo aqui as coisinhas de Little Nightmares. Se você chegou agora, né? A gente tá lendo as HQs pra depois ver a teoria, que a gente acabou de terminar Little Nightmares 2. Mas é importante se encaixar, ter coragem. Quando o medo faz mais sentido. Calma. Qual é o problema com você? Você viu um monstro? Ué, eles vieram. Ele virou. As duas versões, ele virou dois também. Olhem pra vocês! Eu sou alto, eu sou forte, tem dois de mim. Adeus, pequeno eu. Ixi, mano, o que tá acontecendo? Uau! Esse é o melhor dia da minha vida. Depois. E depois a coisa que não estava lá o pegou. Levou ele embora. Hã? Eu vou na frente. Não, eu que vou. Os bichos fugindo agora pra caralho. Vamos! Não dá, não cabemos mais aqui. Coragem ou medo? Já agora, disso, você pode me chamar de Taco, se achar mais fácil. Claro, pode ser Taco. Taco. Só tem que acostumar. Ajuda a gente, por favor, antes que aquele cara volte. Mas aí fazer o quê? Espelhos. Aqueles espelhos nos mudaram. Talvez eles possam solucionar de volta como éramos. Temos que manter uma distância que não chegue perto demais. Lá está o espelho. Posso ser meu antigo eu de novo. Ih, foi pego. Ele foi pego. E o outro ficou sem braço. Arrancou o braço do outro. Porque os braços dos dois estavam grudados. Você está bem? Você voltou ao normal? O que erras? Esse que tá meio morrendo. Ou taco ou otá, como você preferir. Acho que taco eu vou me acostumar mais fácil. Ele é só meia criança agora. Aquele monstro pegou ele. É inútil, ele vai pegar todos nós. Não vai, acho que tem um plano. Cochichou, cochichou. Mas e se... Não, você quer sair daqui ou não? Não sei. Tome cuidado, não deixe nenhum espelho ver vocês. Eu estava certo sobre os monstros. Pronto. Bozo? Bozo? Por que ele falou Bozo? Vamos, você está quase lá. Agora, faça. O que ele fez? Tá meio confuso, tá meio confuso, tá meio confuso, tá meio confuso. Nós conseguimos pegar ele, então acabou. Acho que o espelho espelhou o outro. Ele não consegue falar. Ele não consegue falar as frases completas porque ele é só meia criança, né? Não, não olhe! Não olhe pro. Ou não, o que é de errado? Ih, caralho, o espelho tudo fodido, ele tá. Vai ficar tudo bem. Você salvou a gente. Nós podemos sair agora, nós podemos trazer ajuda pra você. Nós voltaremos e salvaremos você também. Eles nunca voltaram. Por que ter coragem agora? Eles nunca voltaram pra salvar o cara, mano. Coitado. Quando o medo faz mais sentido. É esse cara, parece que tá narrando as coisas, né? Mas eu sobrevivi. A maior parte. Mas eu nunca olharei pra outro espelho. Quem sabe o que olhará de volta? Calma, essa porra aqui, essa porrinha aqui. Essa porrinha aqui, essa coisa é a geisha lá do outro filme? Do outro filme, do outro jogo? Meu Deus, burro. Ele é a geisha? Acabou, não tem mais, não tem mais, não tem mais, né? Não? Mas a geisha que não olha pro espelho.
Que não pode olhar. A geisha que não pode olhar pro espelho. Foi cancelado, né? É verdade. Que triste. Vamos continuar a teoria do Linkzinho? Mas a geisha que não pode olhar pro espelho, né? Não tem mais ninguém além dela. Ou a geisha tem o mesmo problema que esse cara. Tá ligado? Ou a geisha é o bicho do espelho. Acho que não. Vamos assistir. Em direção à parte mais alta do navio, buscando aparentemente lutar e enfrentar a geisha, aquela moça que aparentemente comandava o navio no primeiro jogo, que é justamente o que ela faz. Ela passa pelas áreas de zelador, passa pelos cozinheiros medonhos, passa pelos fregueses bizarros, até chegar no final do game, a geisha matar ela, consumir ela e adquirir os seus poderes. No final do game, então, nós tínhamos todo um plot absurdo mostrando Six consumindo e destruindo todos os fregueses e escapando então do The Mall, sem uma prévia do que realmente teria acontecido depois disso. Um dos games que nunca foi citado aqui, pela simples razão que eu não achava tão relevante assim, apesar de fazer parte da história, era Very Little Nightmares, o game que todos achavam que fazia parte da cronologia oficial de Little Nightmares, sendo o primeiro da franquia, onde inicialmente Six encontraria a sua capa. Um dos fatos interessantes sobre esse game é que a protagonista do jogo não era de fato Six, no entanto aparentemente outra garota. O que acontece é que no final desse jogo, nós estamos jogando com a garotinha com a capa amarela e outra garota aparece e tenta, entre aspas, nos salvar. A protagonista do Very Little Nightmares acaba morrendo na água, pelo menos é o que parece, e a capa de chuva que a Six viria a usar como sua fica boiando na água. E nós vemos a garotinha descendo no final do jogo pra tentar pegar a capa, o que pelo menos sugere que aqui seria onde Six teria conseguido pela primeira vez a sua capa. Fora toda a história do Very Little Nightmares, toda a mansão, toda a história sobre o que estava acontecendo no Very Little Nightmares, era isso que nós tínhamos de enredo até então. Claro, e isso sem citar os quadrinhos que acabaram sendo cancelados porque, segundo a Tarsus Studios, estavam mostrando coisas demais do roteiro. Já Mais volto, pra frente, beleza. novos quadrinhos vieram a existir. No Vou entanto, jantar, esses boa novos janta, agora mano. não tem falas, ou seja, não tem nenhum spoiler específico da história. Apenas mostram algumas junções de coisas muito interessantes no roteiro. E isso nos traz aqui ao início de Little Nightmares 2. Em Little Nightmares 2, inicialmente nós sabemos que vamos jogar com Mono, um garotinho com um saco de papel na cabeça que acorda em uma floresta. Esse jogo ele não é tão grande assim, pelo menos não tanto quanto nós esperávamos. Ele tem mais ou menos, jovens, o mesmo tamanho do primeiro jogo, sendo entre 3 ou 4 horas de duração. Ele tem apenas alguns cenários e eu vou resumir todos eles e o que acontece em todos eles pra vocês, pra poder ficar mais fácil. No primeiro cenário, que são os bosques, nós fugimos de armadilhas e fugimos do caçador, um homem que Eu não tô vendo o saco caça nesse, não. TV. É que no. Dá pra você trocar o chapéuzinho, né? Aí ele tá com um chapéuzinho de outra coisa aí. Olha o velho do aimbot, é ele mesmo. É na casa dele que nós encontramos pela primeira vez em Little Nightmares 2 Six, a protagonista do primeiro jogo. No entanto, com algumas pequenas diferenças. Ela não está com suas crises de fome estranhas que ela tinha no primeiro jogo. Ela também parece mais fraca do que no primeiro jogo, já que mesmo os desenvolvedores afirmando que o jogo era uma sequência, aqui no segundo game é confirmado Six não tinha aqueles poderes medonhos que ela adquire no final do primeiro jogo. Fora o fato que ela está sem a sua icônica capa amarela, que ela encontra no meio desse jogo e não parece reconhecer. Ela apenas usa a capa de primeira para poder se proteger da chuva, o que deixa em aspas, ué, eles descartaram Very Little Nightmares? O que aconteceu? Não. Enfim, passamos dessa parte, fugimos do caçador, matamos o caçador e vamos até um local conhecido Será que Very como Little The Nightmares... City, Não ou sei. a Cidade Pálida, onde lá dentro nós encontramos vários tipos de áreas. A primeira delas, que seria uma escola, onde nós fugimos dos bullies, alunos Tem amnésia, é? medonhos que Capaz. já tinha visto nos trailers, e a Essa professora, senhora, uma velho. mulher Professora filha da gigantesca, puta. bizarra, que consegue esticar o seu pescoço e matar a gente muito facilmente. Esse Nós cara agora também dá encontramos muito um medo, hospital, mano. onde fugimos dos manequins, que são pacientes de uma criatura conhecida como o Doutor. Fugimos da professora, mas não exatamente matamos ela. Também fugimos do Doutor. No entanto, o Doutor, sim, a gente mata ele cremado. Capitas, Logo são depois disso, capitas. nós chegamos até realmente a Cidade Pálida, a parte mais específica dela, onde nós Pô, podemos ver a aquela Six é torre muito de filha da transmissão puta, velho. e podemos conhecer novos tipos de criatura que não tínhamos muitos detalhes nos trailers. Os viewers, como são oficialmente chamados na página do game, são essas pessoas que têm o rosto completamente distorcido. Isso porque eles
Eles passam todo o período de sua vida se alimentando constantemente da transmissão, uma espécie de programa ou de sinal que está sendo transmitido por todas as TVs do mundo e que está corrompendo Capetinha, é a todos os piranha humanos safada. que ficam apenas parados, assistindo aquilo de todas as formas e não aceitam ficar um segundo apenas sem aquilo. Se nós desligarmos a TV perto deles, eles vão nos perseguir em ódio e vão nos sugar para algum lugar. No entanto, se desligarmos uma TV e outra estiver ligado, eles vão fazer de tudo para chegar nessa outra TV, mesmo que eles precisem para se aproximar mais do sinal da transmissão, se jogar de prédios ou então acabar se jogando de um edifício sem querer, porque nem mesmo É a piranha, olhos eles têm piranha. mais. É dentro da Pale City que nós conhecemos o Tin Man, aquele que teve tantas teorias dentro aqui no canal sobre sua Cara, esse cara é o Mono, velho. e Esse cara é o apenas com essa Mono. miniatura aqui, eu já tinha feito uma cagada gigantesca sobre uma acertada que eu fiz. Dentro de toda a teoria de Little Nightmares 2, eu sempre falei pra vocês que Tin Man não era de fato uma das 4 entidades específicas do universo de Little Nightmares. Afinal de contas, para quem não se lembra dos quadrinhos, a única coisa que eu acho relevante dizer pra vocês aqui agora sobre os quadrinhos de Little Nightmares era o fato de que os quadrinhos diziam que dentro do mundo de Little Nightmares O Michael existiam Jackson. 4 É entidades. o Michael Jackson. Essas 4 entidades estavam em guerra entre si, o que explicava o The Maul, o que explicava o navio em si. O próprio navio possuía uma entidade que possuía a geisha, e por conta disso, quando nós como Six matávamos a geisha, nos tornávamos um hospedeiro e adquirimos aqueles poderes bizarros. Aqui, dentro do Little Nightmares 2, eu sempre achei que o Tin Man não fosse de verdade uma entidade, e aqui, as primeiras aparições dele são extremamente estranhas. Durante todo o game, desde que nós começamos a encontrar aquela vasta quantidade de televisões, vemos que Ele o não te Mono, mata, cada vez mano. mais, sempre é atraído por Não comprem isso daqui, tá? Não joguem esse jogo. televisões. Não Ele comprei sempre nada acaba deles. encostando nas TVs ou algo do tipo, e vemos que ele tem uma espécie de poder estranhamente esquisito, que não temos nenhuma informação de onde veio. No entanto, o Mono consegue mexer nas TVs, ele consegue sintonizá-las, consegue entrar nas TVs e utilizá-las como portais, coisa que nós sabemos que no jogo apenas o Tin Man conseguia fazer. Ou seja, ficamos aí Sempre com é pequenas atraído dúvidas, por pelo menos anúncio, até não chegarmos gosto de no final do anúncio. jogo. Sabemos que quando o Tin Man Ele aparece sempre é pela primeira atraído vez, por anúncios. ele rouba Six. Quando ele rouba Six, vemos pela primeira vez aquela figura que nós tínhamos no primeiro game, conhecida como Shadow Six. E nós entendemos o que significam aquelas figuras glitchadas e estranhas das crianças. Aquelas coisas conhecidas como glitches dentro de Little Nightmares 2 são figuras, como se fosse uma parte parada da alma da criança que foi roubada pelo Tin Man. Nós encontramos várias dessas dentro de todo o game, e também vale aí o destaque que o Cacete, Mono consegue... então, mano, ó, se todas essas são almas da criança que ficam separadas, roubadas pelo Tin Man, então pensa comigo. No The Mall, tem a Six, tem as partes lá que tem a alma dela, que você, toda vez que ela fica com muita fome, aparece a sombra dela. O Tin Man aparece depois no The Mall, de algum jeito. Essas estranhas figuras Os Ojutsu Clones da que nós Sombra? encontra. Deve ser isso Passamos mesmo. por mais uma boa parte do game. Essa boa parte do jogo, fugindo dos viewers, até que finalmente, depois de muito tempo, confrontamos cara a cara o Tin Man. E descobrimos que o Mono não tem apenas poderes para poder passar pelas televisões, mas ele ainda parece ser até mesmo mais forte do que o próprio Tin Man. Ele consegue solar o cara do X1. Ele só sola o cara. Ele sola o cara no X1, do nada. Tamanhos são os poderes de Mono que logo depois dele solar o Tin Man no X1, nós ainda vemos ele mesmo distorcendo espaço para poder chegar mais rápido na torre, onde finalmente entramos na tão conhecida como torre de transmissão, apenas para ver como é lá dentro, como se fosse realmente uma Cara, agora eu não realidade sei. distorcida. Ele não é. Portais existem Agora eu não lá sei se ele é o dentro. Tin A Man gravidade mesmo, parece ou se o Tin Man era funcionar outra direito. pessoa que também Finalmente, tinha os depois do poderes game, nós encontramos parecidos. a nossa amiga Six, no entanto, em uma forma distorcida, em uma forma maligna. Isso, como eu tinha dito pra vocês há meses atrás, Six vilã em Little Nightmares 2. Parece que o pai acertou a teoria, não é mesmo? Olha só isso, pra todos que duvidaram. Six está preso em uma forma gigante, medonha e bizarra, da qual nós, como Mono, conseguimos salvá-la, quebrando aquela caixinha de música que ela tá tocando. A caixa de música, inclusive, tá tocando a mesma música que quando nós encontramos a Six pela primeira vez. É idêntica àquela caixa de música que aparece na capa do jogo. Essa caixa tem algum significado muito importante pra Six. Ao destruir a caixa,
acha, ela fica muito pistola e vai pra cima do Mono com a intenção de matar. Conseguimos salvá-la. No entanto, no final do jogo, vemos algo que não Tava de hack, mas usou contra o Red Merda. Então, por que ela não faz isso? Começa a perseguir os dois. Nós tentamos fugir, tentamos o máximo possível, até que chegamos até a possível saída da torre. Chegamos ao final, pulamos, a Six estava correndo na nossa frente, como ela faz durante todo o jogo. Ela segura a gente pela mão pra tentar salvar a gente mais uma vez. É porque ela é filha da puta, olha que filha da puta, olha o que ela faz. Ela trai o Mono e, sem o mínimo de remorso, entra no portal. Vemos o Mono caído. Ele cai, a entidade aparentemente vai pra cima dele. Ele senta em uma cadeira, fica preso aparentemente dentro da torre. Temos vários flashes, mostrando aparentemente que meses, anos começam a se passar. Mono começa a envelhecer. E no final do game, descobrimos que Mono se torna o Tin Man. Ele é o Tin Man, o mesmo cara que persegue o Mono e que enfrenta o Mono alguns momentos atrás de gameplay. Mono estava enfrentando a si... Peraí, não faz sentido nenhum isso aqui, meu Deus do céu. Como que ele tava se enfrentando mais velho se ele tá mais novo agora? O que tá acontecendo? Meu Deus, nada faz sentido, meu Deus. Talvez seja porque... foram destruídas, pessoal. Calma. Talvez seja porque ele pegou as almas. Tá, porra, o paradoxo é que assim... você encontra várias almas suas enquanto você vai jogando o jogo. Aparentemente o Tin Man, que é o Mono do futuro, já ganhou muitas vezes, porque toda vez que uma criança é pega pelo Tin Man, fica a almazinha dela ali. Então, como o nosso protagonista, que é o Mono, pegou as almas, provavelmente ele ficou mais forte que o próprio Tin Man, porque ele conseguiu recuperar as almas dele todas e isso fez ele conseguir ganhar dele. Dei clique, desculpa, relaxa. Mas ok, tudo bem. Acho que agora é a clássica parte onde nós entramos na teoria e eu vou tentar explicar pra vocês tudo que tá acontecendo aqui. Vamos nessa. Claro, a primeira coisa que vocês devem perguntar assim que vocês terminam o game é: ok, Link, qual é a ordem cronológica desse jogo? Afinal de contas, Little Nightmares 2, aparentemente sim, ele é uma sequência do primeiro jogo, como os desenvolvedores afirmaram. No entanto, se nós colocarmos... Pô, o cara viajou no tempo também? Sim, o Mono viajou no tempo. O Mono vai pro passado. O que significa que ele também tá no futuro. Eu mantenho a minha teoria e digo que eu acertei. Little Nightmares 2 é uma prequel, ou seja, se passa antes do primeiro jogo. Apesar de muitas pessoas não concordarem com isso. Seguindo os fatos, jovens, a única coisa que nos leva a acreditar que o jogo seria de verdade uma sequência seria os desenvolvedores terem afirmado o jogo como uma sequência, o que pra mim pode muito bem ter sido uma resposta invasiva da Tarsus. Onipresente, e ele ainda perde. Do mesmo estúdio que cancelou pra ele mesmo de Little Nightmares pra não mostrar mais coisa da história. É como um diretor de cinema, quando alguém pergunta algo pra ele que possa ser spoiler. Eles podem simplesmente ter resolvido de forma evasiva, dizendo que o jogo era uma sequência, mas meio que era uma sequência tipo, é o segundo jogo. E não é uma sequência tipo, ele se passa depois do primeiro jogo. Porque senão as coisas aqui não fazem sentido. Em Little Nightmares 2, Six não apenas não tem a sua icônica capinha, não, mas muitos outros fatos aqui acontecem. Como por exemplo, a primeira vez que nós vemos a Shadow Six, que aparece durante todo o primeiro jogo, é quando o Tin Man captura a Six. Inclusive, nós temos um final secreto no segundo jogo. Esse que mostra o que aconteceu depois que a Six passou por aquele portal. Logo depois dela sair da televisão, ela encontra a Shadow Six, que aponta para uma figura estranha e depois desaparece. O estômago da Six começa a roncar, mostrando que provavelmente aquela é a primeira vez que ela tem aquelas crises de fome dela. A Shadow Six, ela não estava apontando simplesmente para um papel comum. Não, era um desenho ou talvez uma figura do The Maul, especificamente o navio do primeiro jogo. E a não ser que esse jogo se passe antes do primeiro, não faria muito sentido a Shadow Six apontar e meio tipo, mano, se liga que da hora, ó, um desenho daquele navio lá que nós destruímos no primeiro jogo. Mano, tô ligado. Não faz sentido nenhum isso aqui. Fora que em todas as teorias gringas que já assisti sobre Little Nightmares 2, não ouvi nenhuma pessoa conseguir explicar o porquê Six não utiliza seus poderes no Little Nightmares 2. Afinal de contas, se ele se passa depois do primeiro jogo,
Então por que em todas as situações que a Six está prestes a morrer, ela não utiliza seus poderes para poder consumir mais pessoas? Afinal de contas, em vários momentos vemos ela sendo agressiva com personagens dentro do Little Nightmares 2. Ela empurra o Mono, ela estrangula uma das crianças de porcelana até a morte com as mãos. No entanto, utilizar os seus poderes, ela não usa. Não tem desculpas para poder falar o porquê que ela não usaria. Porque ela não gosta de combate? Bom, mas mesmo assim, ela luta em combates dentro do segundo jogo. Ela foi selada ou alguma coisa do tipo? Dentro de todo Little Nightmares, nós não temos nada em relação a isso. Então, acredito que não. Ah, Link, é porque ela não sabe usar o poder. Nós poderíamos dizer isso, mas então por que no final do segundo jogo ela utiliza os poderes tão bem assim? Eu acho que as coisas aqui não encaixam. A única forma de dizer que Six não usa os poderes no segundo jogo é simplesmente porque ela ainda não os tem. Então, tendo explicado isso, vamos encaixar que Very Little Nightmares não está fora da franquia. No entanto, depois do Little Nightmares 2, nada impede a Six de ter perdido a capa dela por aí e ter ido buscar. Afinal de contas, no Very Little Nightmares, a Six não, de certa forma, ela não salva a protagonista do Very Little Nightmares. Ela apenas empurra ali, tenta meio que salvar e pega de volta a capa dela. Nada impede que ela tenha perdido a capa. Então, Very Little Nightmares pode ficar entre o segundo e o primeiro jogo. A linha fica Little Nightmares 2, Very Little Nightmares e depois Little Nightmares 1. Quanto que é o que acontece nesse jogo? Aí é bem mais complexo. De forma super resumida pra vocês, pra poder matar o nosso outro protagonista do Little Nightmares 2, o Mono, o que está acontecendo com ele, jovens, é claramente um looping temporal. Todos os teoristas gringos já sacaram isso, obviamente, de uma vez, mas dentro daquela torre, o tempo não passa de maneira convencional, o que até mesmo me leva a questionar-me sobre, será que se passaram realmente anos até que o Mono tenha envelhecido dentro da torre, ou talvez só se passaram anos pra ele dentro daquela torre? Talvez tenham se passado minutos, ou talvez só horas. E do susto do velho Coimbot, pô? Aquela entidade que será? temos dentro da torre, com certeza é uma das 4 que eu tinha citado pra vocês. Ela, com certeza, não é o Vento do Norte que eu tinha citado, mas é muito poderosa. Ela provavelmente, todos aqueles olhos que a gente viu desenhados no primeiro jogo, que nós vimos sendo desenhados dentro de todo o segundo jogo, eles são completamente explicados aqui, quando nós chegamos no final do game e nós vemos aquelas paredes de carne gigantescas, provavelmente dizendo pra mim, jovens, que essa entidade em si, a Broadcaster, a transmissão, não tem exatamente uma forma física, e ela é a culpada de boa parte das fisionomias bizarras que nós temos no mundo, e é a culpada de todo o segundo jogo acontecer. A entidade que reside dentro da torre não tem exatamente uma forma física específica, e é por isso que ela utiliza outras formas físicas para poder fazer o seu trabalho, tais como o doutor, a professora, o Tin Man, que são apenas corpos de outras criaturas com habilidades únicas, que ela utiliza. Então será tipo, por exemplo, o Tin Man, ele consegue sair de dentro de lá, do lugar, porque ele tem os poderes de passar pelas TVs. A Six, quando ela fica no modo dela gigante, se ela tivesse os poderes, provavelmente ela conseguiria sair de lá também. Então, será que tipo, se alguém pegar e quebrar alguma coisa do Mono, igual ele fez com a caixa de música da Six, dentro dessa torre, será que o Mono, que é o Tin Man, ele volta ao normal? Ele volta a ser o Mono? Antes de crescer, volta a ser o Mono criança? Porque provavelmente deve ter acontecido algo parecido com a Six, né? Que ela deve ter sido deformada, igual acontece com o Mono, que cresce muito rápido e fica muito alto, do nada, tá ligado? Talvez desse pra salvar o Mono, mas a Six é filha da puta, né? Não tem uma forma física, então o que é essa parede de carne? Bom, jovens, dentro de todo Little Nightmares 2, na Pale City, nós encontramos por várias vezes roupas, aparentemente, que eram de pessoas, dos viewers, que ficavam assistindo as transmissões, mas nós encontramos apenas as roupas, como se os caras tivessem desaparecido do nada. O que eu acredito que possa ter acontecido é que eles foram, de certa forma, sugados pelas televisões depois de um tempo, e foram acrescentados àquela infinita massa de carne que nós encontramos dentro da torre. Ou seja, aquela massa de carne é feita especificamente de várias das criaturas que a entidade... caralho. Em 1983, o McDonald's criou os Chicken McNuggets. E daí... Só isso mesmo. Acabou. Da transmissão acabou sugando. E justamente por isso, a primeira coisa que desaparece quando os caras ficam assistindo por muito tempo as TVs é justamente seu rosto e seus olhos. E por isso aquelas paredes de carne têm tantos olhos assim. Enquanto aos monstros do game, voltei cabeça de gato aí, mano, tudo bom? A gente tava pensando numa coisa aqui, cara. Tipo assim, pelo que o Linkzinho falou,
dentro lá da torre, onde tem aquela entidade cheia de carne e tal, o tempo passa de uma forma diferente e ela deforma as pessoas. Igual ela faz com a própria Six, quando ela fica gigante. Igual ela faz com os viewers, né, que estão assistindo ela lá na TV, que arranca o olho dela e tal. Que arranca o olho das pessoas e tudo mais. Então, por exemplo, o Mono virou o bichão lá grandão. Eu sei se é o nome dele agora. Eu tinha acabado de falar, mas eu esqueci. Ele vira ele lá e tal. Beleza, até aí tudo bem. E aí a Six, quando ela virar a bichona gigante, provavelmente, talvez ela conseguiria sair da torre se ela tivesse os mesmos poderes do Six. Se ela tivesse os mesmos poderes do Mono. Ela conseguiria atravessar pelas TVs, igual o Mono faz, mas ela não tem esses poderes, então ela fica presa lá dentro naquela forma dela. Já o Mono, quando virou o Homem Magrão Gigante, ele consegue sair por causa dos poderes dele e ele vai atrás das outras pessoas, etc. Pra ajudar, provavelmente, a entidade. Então, por exemplo, se alguém achar, entre aspas, a caixa de música do Mono, igual fizeram com a Six, algo que seja importante pro Mono, por exemplo, para poder quebrar, talvez dê pra fazer ele voltar ao normal na forma de quando ele era criança, porque aparentemente ele só fica grande, tipo, rápido demais e não, tipo, demora muito tempo, tá ligado? Tenho que ir de boas, pô. Brigadinho por aparecer. Boa sorte no que for fazer. Falar sobre cada um deles, incluindo vídeos únicos para poder falar sobre a Six e sobre o Mono, me aproximando e me aprofundando mais sobre esses assuntos. No entanto, o que eu posso dizer para vocês de forma bem resumida é que tem uns bichos me provavelmente, picando, jovens, a entidade da transmissão, ela tem essa estranha habilidade de vício muito específico em alguma coisa que ela acaba colocando em Já é cada 3 da um manhã dos aqui, membros tenho do que jogo. dormir. Meu Deus, Por exemplo, é que você o mora em próprio Portugal, Hunter, né? o primeiro inimigo Dorme que bem nós então, temos no mano. game, Boa noite. o mesmo é viciado em atacar e empalar qualquer coisa que ele veja, seja ela um ser vivo ou não. É por isso que provavelmente encontramos a Six dentro da casa do Hunter no começo do jogo, e ela ainda tá viva, sendo que ele poderia simplesmente ter dado um tiro nela. No entanto, o que eu acho que rolou é que ele prendeu ela lá para que ela morresse de fome ou alguma coisa do tipo, desnutrição. Assim, ele poderia empalar ela tranquilamente, sem perder a qualidade do corpo, assim como ele fez com aquela estranha família que nós encontramos lá dentro da casa dele. O Doutor, que é uma peça muito importante no universo de Little Nightmares, afinal de contas, eu acredito que ele inicialmente poderia até ser um cara gente boa, que tava tentando ajudar quando as coisas começaram a dar errado e quando a entidade da transmissão começou Obrigado, a agir. boa noite, Afinal de boa contas, noitinha. dentro do hospital nós temos várias máscaras feitas sob medida, muitas delas inclusive muito parecidas com as máscaras das criaturas que nós encontramos no primeiro jogo, o que explica por que os bichos do primeiro jogo já eram deformados. Provavelmente ficaram muito tempo assistindo a transmissão e por conta disso perderam seus rostos, sendo forçados a utilizar aquelas máscaras. A conexão entre os dois games Massa. é incrível, cara, meu Deus. No entanto, provavelmente, depois de um tempo, o Doutor, assim como todas as criaturas, acabaram ficando obcecadas, viciadas. Então, depois de um tempo, o Doutor se tornou obsessivo, criando os manequins, substituindo um monte de peças dos seus pacientes e de alguma forma conseguindo manter eles vivos, mesmo depois de conseguir tudo isso, criando os manequins que nós encontramos no game. Nós também temos a professora, que de outra forma fica com vício na relação de professora, até mesmo fazendo com que seu pescoço se estique para poder continuar observando os seus alunos, com qualquer coisa que eles estejam fazendo. Não é tão difícil assim de dizer que a entidade da transmissão pode fazer isso, visto o que ele fez com a Six no final do jogo. Afinal de contas, o que rola no final do jogo, se vocês perceberem, é uma belíssima de uma memória, aparentemente. Aquela caixinha de música, e a música que a Six fica tocando naquela caixinha, aparentemente a mantém mais calma, segura aquela escuridão que a gente sabe que estava tomando ela, que fica na descrição do jogo, que está tomando ela dentro do game. Aquela caixinha de música consegue deixá-la mais calma, e justamente por conta disso, a transmissão utiliza e mantém ela presa naquela forma justamente por conta da caixinha de música. Se a caixinha fosse destruída, então a Six voltaria ao normal. É praticamente... então praticamente você teria que acabar com o vício da pessoa pra ela voltar ao normal? Tipo isso? Por exemplo, o Mono tem vício em quê? Não faço ideia. Mas teria que pegar o vício dele e acabar com isso, por exemplo, a caixinha de música dele, pra fazer ele voltar ao normal. Acho que seria isso. Mas não dá, eu acho, agora, né?
basicamente a mesma coisa que os viewers, que ficam presos a televisões. E no entanto, quando você tira as televisões deles, eles se tornam agressivos. No entanto, entre aspas, eles começam aos poucos a voltar ao normal. A entidade da transmissão faz essas coisas exatamente da mesma forma, tendo uma pequena alteração entre uma coisa e outra. Meu Deus do céu, mais de 20 minutos de vídeo, que jogo complexo. E aqui nós viemos a um último ponto, o ponto final da nossa teoria, o que é o mais importante em relação a tudo e que eu deixei pra falar justamente no final. A Six. O que tá acontecendo com a Six no jogo? Dentro de todas as teorias que nós fizemos no segundo jogo, eu sempre falei que em relação a Six estar muito agressiva, em relação ao que ela fazia no segundo jogo, e em relação à própria descrição dela, dizendo que ela estava sendo consumida por alguma coisa, isso provavelmente acontecia justamente por conta de que ela tinha os poderes que ela adquiriu no primeiro game. No entanto, aparentemente isso não se aplica aqui, já que o segundo game é uma prequel do primeiro, então por que mesmo assim ela continua agressiva? Muito mais partes da personalidade da Six são mostradas aqui, jovens, e eu realmente acho que pra Six nós temos pouquíssimas peças do quebra-cabeça. Temos pouquíssimas peças da origem da personagem em si. A descrição do jogo diz que Six já viu muito mais do que qualquer criança normal. Já... Vai. Você ficar latindo? Desce. Vai descer então, vai lá embaixo. Vai latir lá embaixo. Tu ficar latindo daqui, Iris, não adianta nada tu ficar latindo daqui. Não. Para. Pera aí, chat. Doida. Pera aí, vou despausar, hein. mais viu. E ela destaca que, porém, Six não é uma criança normal. A descrição do jogo diz que ela está sendo lentamente consumida por uma escuridão e que se elas não chegarem à torre rapidamente, será tarde demais. E uma coisa que eu quero destacar pra vocês como um pequeno detalhe é que no primeiro jogo, a gente sabe que o que a Six come, ela absorve dentro do Demal, certo? Ela come um rato e consegue aprender a se mexer dentro dos túneis. Ela come tal coisa e consegue aprender a fazer tal coisa. Ela come a geisha e consegue adquirir os poderes da geisha. No entanto, no final do segundo jogo acontece algo semelhante. Deem uma olhada no portal final que nós temos no final do game. É um portal que é relacionado a uma televisão, jovens. É uma televisão. Six não conseguia atravessar as TVs. O único que consegue fazer isso é o Tin Man e o Mono. A Six dá a mão pro Mono, solta ele, descartando o mesmo, e consegue atravessar tranquilamente pela TV. De forma muito indireta aqui, ela absorveu os poderes do Mono. Como exatamente ela fez isso? Nós ainda não sabemos se a Six é uma entidade, se tem alguma entidade com ela, Que porra, ou se como realmente, assim? Como o Mono, ela apenas é uma É verdade, criança eu não tinha que nasceu com pensado uma nisso. habilidade específica, e de fato, ela é má. Isso pra mim, jovens, é algo que muitas pessoas falaram aqui, ficaram decepcionados, ficaram com raiva e Do you want such a cool body? Não joguem esse Let's jogo. put Dominion together. Não. odiaram a Six depois do final do primeiro jogo. No entanto, não foi nada muito fora do personagem. Durante todo o segundo game e o primeiro jogo, nós trabalhamos muito bem a personalidade da Six para ver que ela não é exatamente uma pessoa que se importa tanto com os outros. Six se importa em sobreviver e ficar mais forte. Apenas isso é o que nós sabemos sobre ela durante o game. No entanto, é nítido que dentro do segundo jogo, ela realmente tem algum pedaço pequeno de escuridão dentro do jogo. Nós vemos em muitos momentos ela agindo de forma muito sádica e muito agressiva para uma criança de 9 anos. Como por exemplo, quando ela é capturada pelas crianças de porcelana, quando ela sai, ela estrangula um dos caras. Quando nós cremamos o doutor, ela se senta do lado do doutor e fica observando o cara pegar fogo. Em um momento no hospital, quando nós deixamos Six sozinha por 5 minutos, quando nós voltamos, ela tá quebrando os dedos de um manequim por razão nenhuma. Mesmo o Mono salvando ela durante todo o jogo, no final do game, ela ainda nos trai, jogando o Mono em um gigantesco looping temporal, que é algo que ainda me faz me questionar sobre muitas coisas. Eu ainda vou fazer um vídeo maior sobre o Mono, sobre isso, do que tá rolando com ele. Tem muitas teorias de como ele se tornou o Tin Man e do que aconteceu, mas por enquanto, a mais plausível ainda é a do looping temporal. Afinal de contas, o Mono salva a Six, eles saem por aí em uma jornada, e então a Six é capturada pelo Tin Man, o que faz com que o Mono derrote o Tin Man, a Six traia o Mono e o Mono se torne o Tin Man. Então o Tin Man persegue a Six para poder impedir que isso aconteça, como se ele fosse realmente o Mono do futuro, tentando impedir que ele tivesse essa espécie de destino bizarro
então as coisas encaixam um pouquinho aqui e ali. No entanto, ainda assim, ficam jogadas em um looping, porque mesmo que ele faça isso, ele ainda vai ser derrotado pelo Mono mais jovem, que ainda assim vai ser traído pela Six, e ainda assim vai se tornar o Tin Man. Meu Deus, looping temporal é muito chato, né? No entanto, eu ainda acho que tem algo Cara, por essa trás série me da dá uma Six agonia da que porra, nós velho. ainda não sabemos, e que ainda vamos ter revelado em algum quadrinho ou em alguma DLC, porque as coisas aqui são ainda muito estranhas. Nós sabemos que a Six, ela manjava dos poderes do Mono. Quando o Mono é atraído para aquelas televisões e ele é jogado para fora, ele não é simplesmente jogado para fora pela força do destino. Não, se você pausar as cenas nas quais ele é jogado para fora da TV, vemos que a Six puxa ele para fora. Então ela já sabia que ele tinha essa habilidade. Então, isso deixa as coisas muito mais icônicas, como por exemplo, se o Tin Man é o Mono e o Mono tem a habilidade de transpassar as televisões, então por que ele não fez isso mais pra frente? Tem tantas TVs ligadas que aparecem dentro do jogo e em nenhum momento o Tin Man simplesmente sai e persegue a Six em um momento que ela tá sozinha, ou o Mono em um momento que ele tá sozinho. Parece que ele precisou da ajuda do Mono mais novo pra poder fazer isso, o que me leva a acreditar que depois que o Mono e a Six dão aquela última apertada de mão, a Six realmente absorve os poderes do Mono, fazendo com que ele então, por muito tempo, não tenha poderes de atravessar as televisões, e por conta disso ele precisa ficar esperando dentro da torre, até que ele readquira esses poderes, que eles sejam recarregados ou algo do tipo, e isso demora, na perspectiva dele, anos e anos. E por conta disso ele se torna o Tin Man. Enquanto que a Six é icônico o que ela tá fazendo, já que nos primeiros quadrinhos sabíamos que o mundo de Little Nightmares tem 4 entidades e essas entidades estão em guerra. Aparentemente, a entidade da transmissão não pode sair sozinha da torre. Ela precisa ficar escondida ali, porque ela ainda não tem uma forma física, ou talvez ela precise de uma forma física para poder fazer isso, já que ela usa o Tin Man, a professora, o doutor e etc. O que significa que, acabando com o Mono, de certa forma a Six impediu que a entidade da transmissão fizesse mais alguma coisa, fosse atrás dela. De certa forma, a Six ela tá seguindo um caminho muito óbvio, vocês não percebem? Nesse segundo game, ela aparentemente derrota a entidade da transmissão, não se curando do que aconteceu, e logo depois de adquirir as habilidades do Mono, ela começa a adquirir uma fome absurda, uma fome muito forte que começa a consumir ela, o que leva ela pro The Maw, onde ela consome também a segunda entidade, o que faria com que no final do segundo jogo ela tivesse 2 poderes e já tivesse destruído outras 2 entidades. Se ela realmente fosse uma entidade, então eu diria que o último jogo da franquia provavelmente seria Little Nightmares 3, que teria um último antagonista, que seria a 4ª entidade, que ainda não nos foi apresentada, que provavelmente deveria ser o Vento do Norte ou algo do tipo, mas eu ainda não posso confirmar nada sobre isso. Precisamos de mais tempo, mais teorias, mas porém, no entanto, é isso que eu acho que é a história de Little Nightmares 2. Meu Deus, 30 minutos de vídeo, meu Deus! Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem tava com saudade dos vídeos grandes, bom, eu não tenho nada a dizer. Só Só que eu quero saber, mano, por que ela traiu? De muita pressão, você se torna uma pessoa muito mais produtiva. Quando o tempo está acabando, parece que... Pois Putz, é, já eu faz não praticamente percebi. uma semana desde a grande teoria suprema de Little Nightmares 2 na semana passada. E como foi prometido pra vocês, depois do sucesso estrondoso da teoria de Little Nightmares 2, sério mesmo, tipo, passou até a teoria com Digo muito rápido, eu prometi pra vocês que eu faria mais vídeos falando sobre Little Nightmares 2, e é claro, não apenas isso, mas me aprofundando mais em personagens e em coisas que a gente não se aprofundou tanto lá na teoria suprema de Little Nightmares 2, como se aprofundar mais no personagem do Mono, e em específico esse vídeo aqui, se aprofundar mais na personagem da Six. Por que ela traiu o Mono no final do jogo? E uma das minhas maiores dúvidas e que eu quero falar com vocês aqui é: o que aconteceu com a Six depois do final de Little Nightmares 2? Então, bom, senta aí e vem comigo. Acho que a coisa mais óbvia deve ser realmente o que vocês querem que seja respondido primeiro. A maior dúvida de todo mundo. Mesmo depois de eu ter explicado e ter feito meio que uma explicação lá na teoria suprema de Little Nightmares 2, muitas pessoas ainda se perguntam por que a Six traiu o Mono. Isso é uma parada difícil de responder. Afinal de contas, vamos lá. Eu acho que muitos já ficaram saciados com a ideia que eu passei lá na teoria suprema de Little Nightmares 2, falando que Six provavelmente teria absorvido os poderes do Mono. E justamente por conta disso, ela soltaria o Mono, deixaria ele lá e sairia pela TV. No entanto, mesmo assim, muitas pessoas permaneceram com a mesma dúvida. Ok, ela pegou os poderes do Mono, mas eles eram
meio que amigos, né? Não era pra eles serem amigos. Então qual seria de fato a diferença entre ela sair sozinha de volta naquele mundo todo destruído, ou então ela salvar o Mono e eles saírem juntos dali? Não seria muito mais fácil, ao invés de na pura cagada de sugar os poderes do cara, ela realmente puxar ele ali e eles saírem juntos? Afinal de contas, Little Nightmares 2 é sim uma via de mão dupla. A gente sabe que o Mono salva a Six várias vezes e desenvolve um vínculo de verdade com ela. Afinal de contas, como eu falei antes, por ser uma via de mão dupla, não só isso acontece, mas a Six também salva o Mono dentro do jogo várias vezes, salvando a gente de libertar o Tin Man nas televisões, o que mostra que aparentemente ela se importava com o Mono. Então é realmente uma quebra de expectativa meio grande que ela tenha só largado ele do nada. Muitas pessoas, teoristas gringos, teoristas brasileiros e muitas pessoas nos comentários fizeram várias teorias em relação a dizer que a Six teria sido tomada pela entidade da transmissão, logo depois que ela é roubada pelo Tin Man e colocada dentro da torre de transmissão, o que, pra ser sincero com vocês, eu não acho de fato que seja verdade. Não acho que a Six tenha mudado até o final do jogo. Sim, eu acho que essa decisão que ela toma lá no final de soltar o Mono, de fato é uma coisa que aparentemente ela não ia fazer. Ela fez por puro impulso. No entanto, se nós voltarmos lá pra Little Nightmares 1, em quantos momentos do jogo a Six toma decisões que nós não podemos controlar o que ela vai fazer? Em grande maioria são as vezes onde ela tem uma fome absurda. Nós vemos a Shadow Six e justamente por conta disso, parece que ela perde o controle. Como se alguém estivesse controlando ela, uma entidade talvez, sim. No entanto, não, eu não acredito que isso seja uma coisa que começou com a entidade da transmissão. E sendo sincero pra vocês, realmente eu acho que essa é uma peça do quebra-cabeça que nós faz não sentido sabemos ser a entidade da transmissão. e não temos porque... como saber. Ah, beleza, entendi, Link. Faz sentido ser a entidade da transmissão, velho, porque fica aparecendo a Dark Six lá, a sombra, e normalmente as sombras são só por causa das entidades, por causa da entidade, né, da transmissão, quando tem o Mono e tal, que pega as pessoas, são tipo um fragmento de alma. Então talvez faça sentido ser a entidade da transmissão que tá dando uma controlada nela Boa foda. teoria, viu? Explicou nada. 10/10. Se vocês assistem de fato as teorias de Little Nightmares 2 aqui do canal, você já deve ter passado pelo menos uma vez no site da Bandai Namco, o site oficial, onde eles falam sobre os personagens de Little Nightmares 2. E a descrição da Six, pra mim, até hoje, é uma das mais curiosas, já que ela apenas descreve que a Six está sendo corrompida, assim, por uma escuridão. Six já viu mais do que qualquer criança comum já viu, mas, e o texto destaca isso, ela não é uma criança comum. Por conta dos desenvolvedores terem falado antes do jogo lançar que Little Nightmares 2 era uma sequência do Little Nightmares 1, todos nós pensávamos que esse diálogo fazia total sentido. Afinal de contas, sim, ela não é uma criança comum. Ela absorveu a geisha, com certeza tem algo de errado com ela. E sim, ela já viu muito mais coisas do que qualquer criança já viu. Ela acabou de sair do The Mall, um navio onde tem uns caras fritando criança, viado. No entanto, se nós aplicarmos a lógica das teorias aqui do canal e tudo que nós já vemos e os fatos que eu apresentei pra vocês, Little Nightmares 2 se passa antes do primeiro. Então, nota-se que tem uma parte do quebra-cabeça que nós não temos ainda. A primeira vez que nós vemos a Six no jogo é lá no comecinho, onde ela tá na casa do caçador. No entanto, já nesse ponto, ela não era uma criança normal e já tinha visto mais coisas do que qualquer criança comum já tinha visto. Então isso significa que tem história muito mais para trás do que isso. E creio eu, coisas mais profundas ainda sobre a Six que a gente só não sabe. Coisas que provavelmente foram guardadas para serem usadas em talvez um próximo game ou algo do tipo. Creio eu que sim, não sabemos de fato se uma das outras duas entidades que restaram talvez possa estar manipulando a Six, usando ela como hospedeira ou algo do tipo. Eu acho que provavelmente, porque essa escuridão que cresce dentro da Six, a única coisa que nós sabemos de fato sobre ela é que funciona de uma forma muito estranha. Lembram-se das crianças glitchadas que nós encontramos? Elas são como se fosse uma espécie de memória, quase como se fosse um pedaço da alma do que restou daquela criança que foi pega pelo Tin Man. No entanto, quando a Six é pega pelo Tin Man, nós vemos duas vezes a sombra da Six aparecer. A primeira, que realmente parece que ela foi pega mesmo e a alma dela ficou ali, exatamente como as outras crianças. E a segunda vez, no final secreto, onde aparentemente a Shadow Six parece apontar pro The Mall. Foi um detalhe muito específico que muitas pessoas falaram, porque de fato é como se tivesse outra Six ali. E essa outra Six, essa outra entidade, ela realmente sugerisse que elas fossem agora pro The Mall.
porque lá a Six conseguiria saciar a sua sede de fome. E é aí que você percebe que a Shadow Six se tornou uma espécie de separação entre a Six normal e uma espécie de escuridão que tem controlado verdade. ela e que controla ela no primeiro jogo, fazendo com que ela tome decisões que ajudem ela a sobreviver, como no primeiro jogo, quando ela come um rato e consegue aprender a se mover dentro dos canos, quando ela come um dos famosos monos, um daqueles anõezinhos, e inclusive come um deles que também já sabia o que a geisha mais tinha medo, os espelhos, já que o mono que ela come é aquele garotinho da DLC que viu a geisha chorando na frente dos espelhos. Então, Six já sabia a fraqueza da geisha e vai pra cima dela com a intenção de matar, usando espelhos. Não são de fato atitudes que uma criança comum tomaria em seu perfeito juízo, tipo, né? Comer rato morto não parece muito interessante. Então, realmente, nesse mínimo ponto, nós podemos, pelo menos para entender que existe um pedaço, uma peça disso faltando. No entanto, se nós não sabemos o passado, com certeza tem algo que nós sabemos aqui em Little Nightmares 2, e isso que é o futuro. O que acontece com a Six depois daquele final de Little Nightmares 2 é uma parte da teoria que eu guardei até agora e queria muito falar ela pra vocês. Se você se lembra perfeitamente do final secreto de Little Nightmares 2, onde a Six finalmente sai pela televisão e encontra a Shadow Six, ela aponta pra uma espécie de panfleto do navio do The Mall, e então nós literalmente terminamos o jogo. Eu quero que você tente, pelo menos agora, fazer uma ponte com os quadrinhos originais de Little Nightmares. Isso mesmo, aqueles que foram cancelados porque estavam mostrando coisas demais da história. Se você não se lembra do que acontece nos quadrinhos, eu vou refrescar a sua memória dizendo que Six estava em uma cidade com a mesma tonalidade de cores azuis, no entanto com pessoas bem diferentes, né? Bem mais parecidas com os fregueses que a gente tem no The Mall, totalmente gordões, com o rosto bem definido e tudo mais. E lá ela acaba por encontrar uma criatura chamada de Ferryman. Essa que é muito icônica no universo de Little Nightmares nos quadrinhos. Esse bicho que tá aparecendo aí com o rosto parecendo um bagulho de miojo. Se você não conhece esse cara, ele é o responsável por levar crianças de barco até o The Mall. Foi ele que levou a Six pro The Mall no primeiro jogo. Temos quadros dele escondidos no primeiro jogo e eu de fato não acho que ele tenha sido descartado da história ou algo do tipo. Ele apenas não apareceu ainda. E eu tinha grandes esperanças de que ele ia aparecer no final do segundo jogo, levando a Six pro The Mall. No entanto, nós tivemos literalmente só um pôster, o que inicialmente eu achei que não era o suficiente para confirmar que o Ferryman estaria aparecendo ali. No entanto, eu me enganei bastante. Sabe uma coisa que é bem interessante nesse final? É que você pode dar uma olhada no quarto, você pode dar uma olhada pros lados, e se você perceber os pequenos detalhes que o estúdio Tarsis coloca aqui e ali, você vai perceber que lá do... Fato curioso: 3 pessoas começaram a estudar inglês ao mesmo tempo. A primeira escolheu ir pelos cursos. No cantinho da sala tem uma máscara de uma pessoa que aparentemente mora ali. Essa máscara é muito parecida com a máscara que os fregueses usam dentro do The Mall, o que pra mim significa que, ok, a Six saiu em uma espécie de cidade vizinha quando ela sai da TV, e por isso a cidade dos quadrinhos é totalmente diferente da cidade do Little Nightmares 2. Não, eu acho que ela ainda está na Cidade Pálida. A Cidade Pálida não é a única com as TVs, então eu não imagino que tenha uma cidade vizinha que não está sendo controlada pela transmissão. Até porque, se nós voltarmos a Little Nightmares 1, nós sabemos que a gente pode ligar a televisão, e o zelador não fica exatamente hipnotizado pela TV, porque afinal de contas ele é cego, mas ainda assim ele parece ficar estranhamente atraído pelos programas que estão passando, assim como os viewers no Little Nightmares 2. Então a torre de transmissão não se limita a apenas uma cidade. O que eu acho que aconteceu aqui, jovens, é que de fato é real o que rolou no Little Nightmares 2, pelo menos no final. O mono é o Tin Man, mas o Tin Man adulto, que era o que tinha os poderes que estavam sendo utilizados para poder transmitir, fazer com que a transmissão controlasse todos os viewers e etc, aquele Tin Man foi derrotado pelo mono mais jovem. Então, pelo menos até que um tempo se passasse e o looping pudesse reiniciar, fazendo com que o mono envelhecesse e se tornasse o Tin Man, pelo menos dentro desse período de tempo, a transmissão é parada, e creio eu que então, aos poucos, as criaturas que estavam sendo tomadas pela transmissão vão aos poucos voltando ao normal. Por exemplo, isso acontece com a Six quando nós libertamos ela. Ela volta instantaneamente ao que ela era antes, mesmo que alguns segundos atrás ela tivesse virado uma criatura extremamente bizarra. Mesmo que os viewers tenham se tornado pessoas extremamente magrelas, provavelmente porque eles não comem mais nada, e inclusive tenham se tornado pessoas sem rostos, acredito eu que depois que a transmissão acabou,
aos poucos eles foram tomando suas formas mais específicas, que provavelmente são aquelas formas gordas. E por isso no quadrinho, quando a Six encontra eles na Cidade Pálida, ela estranha tanto, aparentemente, porque ela não estava acostumada a ver eles com aquele corpo. E algum tempo atrás apenas, ela viu eles com um corpo completamente diferente. Então ela provavelmente se pergunta o que diabos aconteceu ali. Enquanto que ao fato dela encontrar o Ferryman na Cidade Pálida, eu acho que não tem como provar isso melhor que um dos quartos secretos das crianças glitchadas que nós encontramos no Little Nightmares 2. Esse quarto que tá aparecendo ao fundo aí pra vocês. Eu quero que vocês prestem atenção em cada mínimo detalhe. Nós temos cartas que foram entregues para quem quer que more aí nesse apartamento. Essas cartas que inclusive tem o símbolo do The Mall. Nós temos um bonequinho da geisha. Nós temos sandálias que aparecem dentro do The Mall no primeiro jogo. São exatamente as mesmas. Nós temos uma foto da geisha. Nós temos retratos dos clientes, de pessoas comendo e um retrato do navio do The Mall se aproximando. Inclusive, ali no canto tem uma maleta idêntica à que a Six acorda no primeiro jogo. Eu acredito fielmente que essa aqui é a casa do Ferryman. E vocês não acham meio estranho o que acontece no final do segundo jogo? Tipo assim, a Six acorda e meio que aleatoriamente no meio da Cidade Pálida só tem um pôster, tem meio que um cartãozinho do The Mall ali, um cartão de visita. De repente, no meio do quarto de uma pessoa aleatória, não é estranho que isso tenha sido só entregue ali. E ao mesmo tempo que nós passamos na casa do Ferryman, aparentemente tem um monte de cartas com o símbolo do The Mall entregues. Eu acho que assim como nas lendas japonesas nas quais o The Mall foi baseado, jovens, o The Mall é um navio que aparece uma vez por ano, o que significa que no momento em que Little Nightmares 2 acaba, especificamente, a chegada do navio estava muito próxima, e justamente por conta disso, cartas deveriam ser entregues, justamente para avisar os clientes e as pessoas que sempre têm uma estadia naquele navio, para se empanturrar de comida que eles não sabem do que é feita, pudessem saber e agendar para poder ir pro The Mall. E justamente por conta disso, o Ferryman teria tantas cartas a mais, afinal de contas ele era um funcionário do local. Um grande detalhe que acho que prova isso pra vocês não acharem que é uma teoria extremamente bizarra, vocês sabem que dentro do Little Nightmares 2 tem um monte de chapéuzinhos extras. O Mono, inclusive, pode pegar um chapéu de carteiro. Se ele pegar esse chapéu de carteiro, ele pode pegar uma encomenda que tem no meio ali de um dos andares. Essa encomenda tem exatamente a logotipo do The Mall, os mesmos olhos que aparecem no The Mall. Ele pega essa carta e ele pode entregar ela numa porta, onde uma mão sai dali e pega essa carta. Vocês têm noção que, tipo, esse é o único NPC que não é agressivo dentro do jogo inteiro? Não tem como esse cara ser só um secret. Esse cara tem que ser alguma coisa. Eu, pessoalmente, tenho umas teorias muito viajadas achando que ele é o Bellman ou alguma coisa do tipo. No entanto, sendo muito sincero pra vocês, existe um NPC que é responsável por entregar cartas. Tem um carteiro dentro da Cidade Pálida que está entregando os panfletinhos do The Mall. E ele aparentemente está fazendo o seu trabalho. O que significa que eu acredito que nós temos exatamente essa mesma sequência então. Logo depois que Little Nightmares 2 acaba, provavelmente depois que a Six volta pra Cidade Pálida então, aquelas cenas que nós vimos no quadrinho que a gente achava tão estranhas, provavelmente acontecem. Talvez seja algumas semanas depois ou alguns dias depois, nós ainda não sabemos de fato. No entanto, creio eu que provavelmente foi exatamente assim que aconteceu. E por conta disso, então, a Six, dentro do Little Nightmares Comics, ela não teria resistido. Afinal de contas, o Ferryman não faz nenhum tipo de proposta pra ela como ele faz pras outras crianças. Ele meio que só aponta pra ela do nada e ela só aceita ir com ele. Inclusive ela vai no barco sem estar nem amarrada ou coisa do tipo, o que pra muitas pessoas era muito estranho, porque afinal de contas parece realmente que ela tem um objetivo, não é mesmo? De entrar lá dentro e acabar com a geisha. Afinal de contas ela só aceita ser levada pro The Mall, como se realmente aquela entidade ou alguém que tenha sugerido pra ela que eles deveriam ir até o The Mall realmente tivesse um plano para poder chegar até lá. Então justamente por conta disso, quando ela encontra o Ferryman, provavelmente essa cena talvez aparecia uma DLC ou coisa do tipo, ela não fica surpresa. Mas é claro que eu sei que muitos de vocês ainda têm dúvidas em relação a outras coisas, como por exemplo, Link e o final da DLC lá do primeiro jogo, onde a gente vinha o Tin Man aparecendo na TV e tudo mais. Isso não prova que o primeiro jogo se passaria antes do segundo. Jovens, eu posso mostrar para vocês que não é assim que as coisas funcionam. No entanto, isso vai ficar pro próximo vídeo, que é sobre o Mono, beleza? Meu Deus, outro vídeo gigantesco! Bom, jovens, é isso. Tá, vamos só. Mais um chat, mais um.
Seguindo com a nossa sequência de vídeos de Little Nightmares 2, esse daqui é um vídeo feito para se aprofundar mais ainda no personagem do Mono, ou seja, também no Tin Man. O que aconteceu com o Mono depois de Little Nightmares 2, ou antes de Little Nightmares 2, a história do looping temporal, mesmo depois da teoria suprema, ainda continua bem confusa. Então, caso você não saiba, esse vídeo aqui também é uma continuação. Eu já fiz a teoria suprema de Little Nightmares 2, onde eu tento explicar toda a história do jogo, inclusive, é claro, eu já fiz um vídeo para me aprofundar mais sobre o personagem da Six. Então se você não viu, bom, dá uma conferida lá, lembrando que dê uma olhada nele antes de passar aqui no vídeo, beleza? Então, é um dos personagens que realmente mais tem plot twists, mais tem uma história realmente complicada e triste dentro de Little Nightmares 2, não é mesmo? Inclusive tem coisas que não se encaixam perfeitamente nem na nossa teoria e nem em nenhuma das que eu assisti até agora. A história do looping temporal na qual o Mono passa é extremamente confusa, deixando para que muitas pessoas apenas digam que, é um loop, né? Tá em loop aí. Até mesmo eu, em vários dos momentos que eu tentei escrever essa teoria, não sabia exatamente como descrever o looping temporal do Mono. Ter um foco em como funciona de fato o looping temporal que faz com que ele se torne o Tin Man. O que exatamente tá acontecendo ali? O que representa aquela entidade com olhos que aparece no final do game? Vamos tentar explicar isso pra vocês de uma forma que fique entendível, né? Então, vamos nessa. Acho que a forma mais fácil de começar a explicar coisas sobre o Mono e sobre o Tin Man é debatendo um dos maiores furos em relação à teoria mais famosa do Tin Man em si, que seria que sim, ele realmente é o Mono. No entanto, é o Mono com consciência. Ele está tentando voltar no tempo ou alguma coisa do tipo, usando os poderes da transmissão para que assim ele possa parar ele mesmo de ter aquele futuro, como se realmente o looping acontecesse justamente pela vontade dele de parar a vontade dele e isso se repetisse infinitamente. Basicamente, o Mono mais velho tentaria voltar no passado, acabar com a Six, o que impediria que aquilo tudo acontecesse no futuro. No entanto, essa própria teoria em si é furada, porque se vocês notarem, isso realmente acontece. Afinal de contas, no próprio game, o Tin Man consegue capturar a Six antes de capturar o Mono, então não faria sentido nenhum que ele fosse realmente atrás do Mono para que ele atacasse ele mesmo. Vejam só, dentro do Little Nightmares 2 tem uma luta de chefe com o Tin Man, assim como tem com qualquer outro chefe, onde nós temos que enfrentá-lo e temos que fugir dele. E se a gente falhar, ele mata a gente, o que não faria sentido nenhum se a gente colocasse que o Tin Man está se controlando e que ele ainda é o Mono que nós costumávamos conhecer no segundo jogo. Afinal, porque ele ia se atacar, então não faz muito sentido. Claro, você até pode pensar que o Tin Man mataria o Mono porque ele sabe que o Mono ia matar ele, mas isso criaria um looping ainda maior. Afinal de contas, ele indo atrás do Mono pra acabar com o Mono, isso faz com que ele seja derrotado. Então, a decisão mais lógica não seria não ir atrás do Mono, no entanto, não parece que o Tin Man sabe disso. Então, acredito eu que uma das coisas mais óbvias que nós devemos perceber é que o Mono e o Tin Man não têm a mesma consciência. E vamos lá, acho que é muito fácil explicar isso. Se você pegar as cenas nas quais o Mono está se transformando no Tin Man, conforme ele envelhece, você pode perceber que em uma das cenas quando ele está prestes a se tornar o Tin Man, quando ele já está bem adulto, vemos ele colocando as mãos na cabeça. Acredito eu, jovens, que por passar tanto tempo dentro da transmissão, ele realmente seja de fato influenciado por aquela entidade que nós temos dentro da torre. Essa que eu acho que muitas pessoas não sacaram de fato qual é o poder dessa entidade em específico, essa que não tem forma, que aparece como um monte de pedaços de carne com um monte de olhos dentro do Little Nightmares 2, essa entidade que nós temos não é tipo a entidade da transmissão. Os poderes da transmissão são do Mono, e nós não sabemos de onde eles vêm. Assim como a Six, Mono tem alguma espécie de origem misteriosa, a qual nós não sabemos. Tudo que nós temos apresentado pra gente dentro de Little Nightmares 2 é dentro do looping existencial do Mono. Nós inclusive começamos o jogo com o Mono acordando dentro de uma TV, saindo de uma TV, como se de certa forma tudo que acontecesse voltasse pro início, como Inside ou Limbo, onde o início da história é na verdade o final da história. Mas nós sabemos que o poder dele tem que ter vindo de algum lugar. Ele conseguiu aquilo de algum jeito, mas nós só não sabemos de onde. Porém, o poder que sabemos que aquela entidade que tem dentro da torre tem, não é esse. Ela consegue deformar coisas, assim como ela fez com a professora, assim como ela fez com o doutor. Ela consegue elevar as coisas para realmente verdadeiros pesadelos. Inclusive faria até sentido
sentido o nome Little Nightmares, sabermos que a entidade mais poderosa que apareceu até agora não foi nem o Vento do Norte lá dos quadrinhos ou algo do tipo, não, a entidade mais poderosa que já apareceu até agora foi essa, tornar pessoas nos seus maiores pesadelos, e por conta dela estar sempre presa nesse looping temporal com um mono, ela acaba por adquirir poderes temporais também. De certa forma, observem por exemplo a cena da Six Monstro, onde essa cena é uma espécie de premonição. Six está tendo uma memória do futuro, afinal de contas ela está transformada em uma forma muito semelhante ao Zelador, lá do primeiro jogo, sendo que aqui nesse ponto da história, nem era para ela conhecer o Zelador. Todas essas figuras, um monte de brinquedos que aparecem ali, são quartos de um dos momentos mais tensos da vida da Six, que é quando ela entra na casa da Geisha. Aqui acontece uma espécie de visão de algo que nem aconteceu ainda na história da Six. É como uma premonição do futuro, como se dentro da torre, tempo, passado, presente e futuro não fizessem realmente nenhum sentido. Mas sim, gente, é meio triste e é bem complicado de falar isso, mas, pois é, o Mono, de fato, como nós conhecemos, ele morre no exato momento onde a Six o trai e o abandona. Ali é o último momento onde nós vemos o Mono como conhecemos. A próxima vez que nós conseguimos encontrá-lo, de fato, ele já está completamente tomado, e acredito eu que pelo tempo que passou, provavelmente a sanidade que ele deveria ter já foi completamente tomada. Eu acredito que sim, ele toma decisões por si só, inclusive a própria decisão de sair e tentar procurar por crianças, buscando por alguma coisa, como a descrição do próprio jogo nos diz, deve ser uma decisão que ele toma por conta própria assim. Já que realmente dentro de todo o jogo nós sempre temos aquelas cenas onde o Mono acaba tentando entrar nas televisões, a Six acaba puxando ele pra fora, nós sempre temos alguma coisa que parece estar chamando o Mono, algo que parece de fato estar controlando ele, como se a entidade que tem dentro da torre já tivesse tendo uma espécie de influência sobre ele. No entanto, sempre que ela puxa ele pra dentro da TV, pra poder tentar usar o poder do Mono, ele é puxado pra algum outro local, ele é puxado pra onde tá o Tin Man, como se o Tin Man precisasse de fato do Mono pra poder sair ali das televisões. E quando ele finalmente conseguisse sair, aí ele já vai em cima, obviamente, das pessoas que mais têm culpa em relação do que estava acontecendo com ele. E com isso, quero dizer, a Six e logo em seguida ele mesmo. Inclusive fica aí uma resposta para algo que muitas pessoas não prestaram atenção dentro do próprio Little Nightmares 2 e que eu não achei que eu precisasse explicar na teoria. No entanto, muitos me perguntaram por que o Mono mais jovem consegue vencer o Tin Man, já que era pra, tipo, o Tin Man ser super tunado, já que ele tava sendo possuído pela entidade. Além do mais, é um Mono mais velho, que deveria saber usar muito melhor os seus poderes. No entanto, jovens, eu quero lembrar que, além do Mono ter envelhecido, tipo, numa cadeira, literalmente dizendo, o Tin Man não é o Mono no seu 100% de poder. Sabemos que o Mono, inicialmente, ele tem o seu poder em 100%. É literalmente uma criança, que nós sabemos que tem os seus poderes e sabe utilizar eles. Ele sabe de onde vieram aqueles poderes. Nós não sabemos como, no entanto sabemos que na cena que ele tá lutando com o Tin Man, ele tira aquele capuz de papelão dele e começa a usar os poderes dele de forma muito incrível. Sendo que até minutos atrás ele tava fugindo do Tin Man. Então, não parece que ele realmente estava com medo do Tin Man. Ele sabia que ele era mais forte. No entanto, parece que ele não queria lutar. Eu acho que de forma muito específica, jovens, vocês precisam se lembrar que se a entidade que tem dentro da torre não tem realmente poderes de transmissão, então para poder fazer... Oh, porra. Não, vai não, sai fora. Aquele broadcasting para poder fazer a transmissão para todas as pessoas da cidade e do mundo, para poder controlar tantas criaturas através do poder da transmissão, é como se a entidade estivesse utilizando o Mono como uma espécie de bateria portátil, sugando grande parte da sua habilidade. E além disso, nós ainda temos o final de Little Nightmares 2, onde a Six ajuda e contribui sugando uma outra parte dos poderes para poder sair da torre de transmissão, o que faz com que o Tin Man que se encontre com o Mono é ainda assim o corpo do Mono, com certeza, no entanto muito longe do seu poder total. E outra coisa que eu acho que tem sido bem mal interpretada por bastante pessoas, eu vi que tem muitas teorias surgindo na internet, cara. Little Nightmares 2 foi uma obra-prima, e por conta disso ele fez tantas teorias incríveis surgirem no meio da internet, e algumas delas inclusive dizem que, sim, o Mono enfrenta o Tin Man e ganha, e isso cria um looping temporal, onde o Mono é o Tin Man. E muitas pessoas associaram isso também ao primeiro jogo, onde Six enfrenta
enfrenta a Lady, ou a Geisha, e isso faria com que mais pra frente ela se tornasse a Geisha. Sim, existem muitas teorias que dizem que Six e a Geisha seriam a mesma pessoa, fazendo com que a Six estivesse também presa dentro de um looping temporal. O que você acha dessa teoria, Link? Pois é, né, mano? Não. Muitos esquecem de considerar que o Mono, dentro de Little Nightmares 2, ele estaria preso em uma espécie de paradoxo do avô. É um looping temporal, jovens. Sim, mas é um looping temporal apenas do Mono. E o que você acha? Bora tomar Ô, uma, Fabrício. Vai não! bora tomar uma, Ele não vai não! bora tomar uma, Ele não vai não! bora tomar uma. Dentro da história, Vou que tomar é água. o próprio Mono. Afinal de contas, o Mono, como nós conhecemos, ele tem um curto período de vida, que é aparecer no início do Little Nightmares 2, passar, confiar em uma única pessoa em toda a sua vida e fazer uma amizade gigantesca que ele considera muito, que é a sua amizade com a Six. Ai, caralho. Ser traído. E aí, Fabrício, tudo bom com você, mano? A gente tá aqui vendo as teorias de Little Nightmares 2 que a gente acabou hoje. Esse jogo é uma obra-prima, maravilhoso. Pela Six. E é só isso que nós temos do Mono. Agora, o Tin Man, ele sempre vai existir. Porque não importa. Vim só dar um oizinho que tô indo dormir. De boas, mano. Obrigado por aparecer aqui, velho. Muito boa noite pra você. Espero que você durma bem. Cara, eu amo esse jogo. Cara, eu amei demais. O jogo é maravilhoso. É um dos melhores jogos que eu já joguei. Mas no final a Six foi cuzona. Mano, a Six foi muito filha da puta no final, mano. Nossa, que filha da putagem, velho. Nossa, a Six. A Six, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Do Mono. Agora, o Tin Man, ele sempre vai existir. Porque não importa como ele seja derrotado ou como ele seja morto, ele sempre vai voltar de alguma forma. Porque toda vez que ele morre, o Mono volta lá pro começo do jogo. E então, isso faz com que ele se torne o Tin Man mais pra frente. O que, creio eu, faz com que sempre dentro daquela torre, sempre exista um Tin Man. Como se fosse aquela parada que eu falei pra vocês. A Six, dentro da torre, tem visões do futuro. É tipo o bagulho do Jake e do Prismo. Não sei se vocês já viram. Tem um episódio que é bem complexo de Hora de Aventura. Que o Prismo morre. Só que aí ele usa alguma coisa, tipo um lapso temporal dele pra poder continuar vivo por um tempinho. Pega o Finn e o Jake e coloca numa sala específica, que na verdade era pra ser só o Jake. Eu acho que o Finn nem tinha que ir, acho que era pra ir só o Jake. Aí o Jake passa pela sala e dorme, só que ele fica num looping. Então o Jake dorme, o Finn vai, acorda o Jake, tira ele daí, aí o outro Jake dorme. Ih, cara, minha TV desligou. Calma aí, chat. Ela tá funcionando normal a live inteira, aí do nada ela decide que não vai mais. Bom, independente, aí... Oxi, tá. Jake vira o bicho. Isso, o Jake acaba virando o próprio Prismo. E o Finn vira a espada porque o Finn impede o outro Finn de acordar o Jake. E é isso, o Jake fica lá dormindo e o Prismo renasce. É tipo isso que acontece com o Mono aqui. Se ela salva ele, talvez podia quebrar o looping? Talvez. Talvez podia quebrar o looping, sim. Mas ela preferiu ser cuzona, mano. Mó arrombada, velho. É como se realmente esses poderes de transmissões fossem muito semelhantes a, digamos assim, um vídeo no YouTube. Eu posso passar o meu vídeo pra frente, posso passar ele pra trás, eu posso pausar pro Mono, pro Tin Man dentro da torre, e enquanto o Mono não vem e salva ele, o Tin Man fica parado. O tempo pra ele não passa. Ele sempre existe ali, porque o Mono sempre vai morrer e se transformar no Tin Man. O que creio eu, jovens, e que pode mudar o looping temporal são as escolhas que o Mono tome logo depois que ele saia da transmissão. Afinal de contas, quando ele sai daquela transmissão, se ele realmente conseguiu tomar uma decisão ali como Mono e não como uma criatura, um manequim controlado, ele pode ter... Se no jogo ela morrer em Little Nightmares 3, eu não vou ficar nem triste. Eu também não, mano. Ela foi muito filha da puta. Mas eu queria muito que lançasse Little Nightmares 3. Mas eu não sei o que ela tá fazendo também. Ela é esquisita, porque, tipo...
ela chega aqui e praticamente fode o Mono e aparentemente ela pega os poderes dele, né? Porque ela não conseguia passar pelas TVs, mas no final ela passa tranquilamente pela TV, depois de jogar o Mono pra morrer. Aí beleza. Aí depois ela vai pro outro barco lá, esqueci o nome dele, o navio lá, o Demol. E ela vai, parece que ela já vai, tipo, pensando que já vai matar a Geisha, tá ligado? Pra poder roubar os poderes dela, tá ligado? Parece que ela já sabia o que ela queria fazer. Não parece que ela tá indo atrás das entidades, não sei, pra ter os poderes de todas. Não sei o que ela quer fazer, não sei se ela é outra entidade, né? Porque até agora eu acho que só apareceram 3 entidades. Eu acho que ela é pra ser o fim dos seres vivos desse universo? Capaz, pode ser. Mas, tipo, minha TV desligou de novo, mas que saco! Tipo, a encarnação do fim, eu acho que ela pode ser a 4ª entidade. Porque, ó, já apareceu a Geisha, que é uma entidade, tipo a da Gula. Aparece essa daí, que usa os poderes do Mono. E aparece o Vento do Norte nas HQs. Mas tem uma entidade que tá faltando, que ninguém sabe quem é. Tá ligado? E aí você fica aí, quem é essa entidade? Quem é essa entidade? E aparentemente as entidades estão numa briga aí, numa aposta, tá ligado? Entre elas. Porque o Vento do Norte fala que vai perder a aposta. Então, eu acredito que talvez ela possa ser uma entidade que não tem poderes. Talvez o poder dela seja poder pegar o poder dos outros, que nem ela faz. Que ela come as coisas e pega, tipo, tanto memória quanto poder, tudo da pessoa. E aí ela tá fazendo isso, tá? Foi matar a Geisha, pegou o poder do Mono. Talvez o próximo Little Nightmares ela encare o Vento do Norte. Tomado outras decisões. E a prova de que isso realmente pode ter acontecido é o famoso Homem Enforcado que aparece lá no primeiro jogo, cujo sprite é idêntico ao do Mono. A cadeira na qual ele se enforca é idêntica à cadeira do Mono. E é verdade, calma, eu não tava prestando atenção. Vou dormir antes que eu comece a teorizar e acabe sem dormir. Boa noite. Boa noite, Fabrício. Obrigado por aparecer, mano. Na próxima live, se você quiser, você aparece e a gente continua teorizando junto. O famoso Homem Enforcado que aparece como uma criatura, um manequim controlado, ele pode ter tomado outras decisões. E a prova de que isso realmente pode ter acontecido é o famoso Homem Enforcado que aparece lá no primeiro jogo, cujo sprite é idêntico ao do Mono. A cadeira na qual ele se enforca é idêntica à cadeira do Mono no final do segundo jogo. Como se realmente ele tivesse tentado ir lá por influência da transmissão, o looping funcionou de forma um pouco diferente. E quando ele foi perseguir a Six, ele foi justamente até... Ô, comercial chato da porra, hein? Mas, mano, eu acho que o poder dela é meio que pegar as memórias de universo que ela tomou, decisões diferentes, e meio que sabe o que vai acontecer e fazer acontecer. É meio isso, mano. Tipo, por exemplo, ela come o molequinho da DLC. Quando ela come ele, ela pega as memórias dele, tá ligado? Dele ter visto a Geisha chorando no espelho, etc. Ela pega as memórias dele, tá ligado? Só que ela não come, tipo, o Mono, mas do mesmo jeito ela pega os poderes dele. É estranho, talvez ela consiga pegar o poder das pessoas sem comer também. O Demol, onde provavelmente por ter se afastado o suficiente ou algo do tipo, pelo Mono ter conseguido controlar o seu corpo por um pequeno período de tempo, creio eu que ele provavelmente tentou dar fim ao looping, porque ele tá preso ali por uma eternidade. Então, ele tenta se matar, mas obviamente não funciona, já que no final da DLC do Little Nightmares 1, nós temos o Tin Man aparecendo novamente na TV. O que pra mim, jovens, deixa óbvio, o Tin Man não morreu, o Mono é o Tin Man, e enquanto existir um, o outro ainda vai existir. O que se... Talvez foi o contrário, o Mono que comeu e não ela. Não, o Mono, tipo, não come. Tipo, na hora que ela tá caindo assim, na hora que ele tá caindo, ela segura na mão do Mono, e aí, foda-se, ela solta ele. Aí ela pega e, tipo, do nada ela consegue atravessar a TV, tá ligado? Que ela não conseguia fazer antes. Porque se ela conseguisse fazer antes, ela já tinha fugido do Mono adulto, tá ligado? Do Mono do futuro. Ela só consegue fazer isso depois. Ah, eu sei, foi só uma piada sus. Ah, tá. É que eu não tinha pensado nisso, porque eles são meio criança, tá ligado? É uma piada meio suspeita mesmo, hein, Fabrício?
Significa que a história do Mono de fato é a mais triste dentro de Little Nightmares 2. Ele não apenas é fadado com uma espécie de imortalidade, onde ele sempre vai morrer e voltar, mas ele é fadado a infinitamente ser traído pela pessoa que ele mais confiou. E é justamente por conta disso que ele fica preso no looping. Cada vez que ele morre, se torna o Tin Man e sai por ali, eu acho que o ódio dele pela Six cresce mais. E o ódio por ele mesmo, por ter sido tão idiota e ter confiado nela, cresce mais ainda. E justamente por conta disso, milhares de vezes, ele apenas vai atrás da Six e do Mono, e acaba tendo sempre o mesmo resultado. O que nós vemos no Little Nightmares 1 pode ser uma espécie de linha paralela, onde realmente, em uma dessas vezes nas quais ele volta, ele tenta fazer com que as coisas funcionem de forma diferente, ele tenta acabar com tudo, mas provavelmente ele não consegue, e por conta disso, quando ele morre ali, mesmo morrendo, ele ainda volta do mesmo jeito. E no final de Little Nightmares 1, na DLC, é isso que nós temos na TV. Ele voltando e provavelmente quebrando mais uma vez o looping, dando a entender mais uma vez, como eu falei pra vocês, que talvez em um Little Nightmares 3, ou mais pra frente, nós veremos o Tin Man de novo. Mas enfim, jovens. Bom, esse foi o vídeo sobre o Mono. Espero que vocês tenham gostado. Foda. Aqui. Acho que agora, por enquanto, não tem mais teoria pra gente ver. Provavelmente tem coisinha aqui, a gente pode ver isso daqui também, né? Não é muito grande isso aqui, vai, vamos ver. A origem dos chefes, então isso daí depois eu vejo sozinho qualquer coisa, mas eu vou ver só mais isso com vocês. Para dar sequência à nossa série de vídeos do Drop sobre Little Nightmares 2. Hoje nós vamos fazer um vídeo que é para aqueles menos afortunados que não tiveram a capacidade de gastar tipo 300 conto na versão Deluxe do Little Nightmares 2. Se você já jogou o game, já viu algumas das imagens que eu tenho colocado nos vídeos passados, você provavelmente sabe do que eu tô falando. Sim, eu estou falando do Artbook de Little Nightmares 2, que pra quem não tá muito familiarizado com o termo Artbook, bom, ele geralmente vem em games de empresa. Quando você compra uma versão um pouco mais especial, digamos assim, um Artbook seria realmente uma série de testes que foram feitos pelos artistas que trabalharam dentro do jogo. Geralmente são desenhos feitos à mão, desenhos em 2D, mostrando testes de coisas que poderiam ter sido acrescentadas no jogo, algumas que foram e algumas que ainda vão ser acrescentadas no jogo. Um grande exemplo, para que vocês não achem que esse vídeo aqui é só mais uma encheção de linguiça, voltemos lá no Little Nightmares 1, onde assim como no 2, muitas coisas mudaram conforme o desenvolvimento foi avançando. Coisas que iam aparecer no jogo acabaram não aparecendo, coisas que não estavam planejadas acabaram sendo acrescentadas. Um exemplo disso era que quando o primeiro game saiu, aparentemente era para existir uma área onde nós teríamos muita água e uma inimiga conhecida como The Granny. E sim, você provavelmente sabe quem é a Granny, a famosa vovó lá da DLC de Little Nightmares. Então sim, a vovó acabou por não aparecer no primeiro jogo. Inclusive, se você mexesse nos arquivos do jogo, existiam até arquivos de animações dela enforcando a Six, capturando a Six. Então ela realmente estava planejada para ser um inimigo do primeiro jogo. No entanto, ela foi descartada e adicionada como parte da DLC. E sim, ela possuía concept arts feitas no Artbook. Então quem estava ligado nos Artbooks sabia que tinha um inimigo que meio que estava faltando. Então os Artbooks são muito importantes aqui dentro de Little Nightmares. Assim como o famoso Bellman, que era o famoso maleiro, que muitas pessoas não fazem ideia de quando será adicionado no jogo, mas todo o seu mistério foi adicionado justamente por conta das pessoas observarem as artes escondidas nos arquivos do jogo. Aqui em Little Nightmares 2 é a mesma coisa. Coisas que vão ser adicionadas mais pra frente, muito que provavelmente estão escondidas aqui dentro do jogo. Então, bom, é isso. Esse é um vídeo bem diferente, mas hoje nós vamos falar sobre coisas que foram descartadas e vai ter outro vídeo sobre as artbooks que vai sair daqui a algumas horas, então fica ligado. Vem comigo. Acho que um grande exemplo de como as artbooks podem ser importantes em Little Nightmares 2 é como realmente coisas adicionais, até mesmo sobre criaturas que já apareceram dentro do jogo, são colocadas aqui, como pedaços da sua própria história. E até mesmo pequenos detalhes sobre coisas que acabaram não acontecendo, que são muito interessantes, também são adicionados, como por exemplo um desenho com mais detalhes da Six na sua forma... essa forma aí, tá ligado? Que é isso aí. Até mesmo temos um pequeno conceito da Six, mesmo na forma monstro, andando de mãozinhas dadas com o Mono. O que eu achei super fofinho, na verdade, mas ao mesmo tempo eu achei muito triste, porque...
Ai, Six, por que você teve que trair o mano no final, Six? Pô, mano, você não me ajuda também a gostar de você, né, Six? Não apenas isso, mas alguns inimigos que não foram utilizados aparentemente no segundo jogo também tem parte aqui na artbook. O deles que eu achei mais detalhado seria uma espécie de barbeiro. Ele tem até mesmo uma arte conceitual finalizada, jovens. Creio eu que Porra, seria um mano, clássico tamanho da inimigo tesoura. muito parecido com os que a gente vê no jogo, como por exemplo uma professora numa escola, um doutor em um hospital. Nós também teríamos um barbeiro em uma barbearia, aparentemente com o mesmo conceito do que nós já tínhamos visto até agora. Um cara que é super viciado no seu trabalho e no que ele faz e cria, que acabou sendo corrompido pela entidade da transmissão. Sendo assim, acabou ficando deformado e se tornou uma das aberrações. Esse cara, jovens, ele tem um detalhe muito importante sobre ele. Eu tava assistindo um vídeo do meu colega, o Crash do canal Cool Level, que inclusive, se você não conhece o canal dele, por favor, se inscreve lá. O cara tá fazendo campanha pra poder pegar 100 mil inscritos e ele tá bem perto, só faltam 9 mil pra ele poder chegar nesse número. E ele tem teorias de Little Nightmares tão boas e algumas até melhores que as minhas. Então, mano, passa lá, tá aqui no card e aqui na descrição. Beleza? Calma aí, vamos voltar pro assunto. Segundo meu colega Crash do Cool Level, que já mexeu na pasta e nos arquivos do jogo, texturas e modelos da barbearia e desse cara já estariam adicionados nos arquivos do jogo, o que significa que assim como a Granny, podemos esperar de fato uma DLC com o lançamento que vai ter esse cara como inimigo. Alguns inimigos do primeiro jogo que acabaram não sendo mortos também podem acabar voltando a aparecer, como por exemplo a professora, que acabou simplesmente não morrendo dentro da história do jogo, e eu acho que ela não vai ser só descartada dessa forma. Mas isso não é tudo que nos é acrescentado. Muitas outras coisas Essa mulher, mano, me das dá uma quais o agonia game da se passa porra. também foram adicionadas e chamam muita atenção. Um exemplo de algo que me chamou muita atenção, por exemplo, foi que quando nós jogamos o segundo game, nós conseguimos encontrar um corpo que tá ali no meio da escola, aparentemente nos lugares de lavar as roupas. Esse corpo é de um personagem que aparece nos concept arts, aparentemente uma espécie de tia da cantina, que ia aparecer na cozinha. Ela provavelmente já tinha até mesmo uma história acrescentada pra ela e provavelmente seria outro dos inimigos que apareceria na cozinha. Não sei se ela foi descartada pelo fato do Little Nightmares 1 já ter os seus próprios cozinheiros e isso fica meio repetido. No entanto, sabemos que ela não foi acrescentada ainda, mas como seu modelo está presente dentro do jogo, nada impede que ela acabe aparecendo. Inclusive, jovens, muitas outras coisas medonhas parecem ter sido descartadas em relação a animais e coisas do tipo. É muito bizarro, mas em algumas das concept arts nós podemos ver que não apenas pessoas estariam sendo corrompidas pela entidade da transmissão, mas animais aparentemente também estariam sendo corrompidos. Em uma das concept arts da floresta, cara, tem um alce gigantesco que aparece. Alguns Caralho, o tamanho dessa podem ser vistos porra, de umas mano. formas meio estranhas, e isso é realmente legal, cara. Os detalhes das criações, os detalhes dos brinquedos que aparecem nas concept arts e principalmente alguns detalhes sobre cenas e criaturas que aparecem dentro do jogo. Como por exemplo, uma coisa que eu acho bem icônica foi a representação dentro das concept arts da criação aparentemente daquelas crianças de porcelana. Nós temos várias espécies de corpos dentro de macas, nós temos testes feitos. Eu tenho a minha própria teoria sobre o que são esses corpos, o que são essas cenas e o que elas representam. No entanto, não são as únicas que aparecem que não foram utilizados. Temos algumas áreas muito icônicas que eu acho estranho como elas foram acrescentadas no artbook, no entanto acabaram não sendo utilizadas. Um grande exemplo de uma dessas áreas que eu achei muito bonita foi essa cena aqui, onde Enquanto isso, na Ô, mano. Quem liga pro Localiza? Não pode. Six e Mono estão sentadinhos um do lado do outro, andando de trem. Essa cena ficou tão bacana, cara. Ela até mesmo parece uma referência pra um filme que eu gosto bastante, chamado A Viagem de Chihiro. Essa cena aparentemente já tava toda pronta. Muito bom esse e filme. deve ter texturas também. Afinal de contas, nós temos mais de 3 páginas pra ela. Nós temos páginas só pro trem, como ele seria. Nós temos todo o cenário de onde seria a estação de trem. Inclusive, uma arte muito bonita e muito conceitual do Tin Man aparecendo no trem. Essa cena aparentemente foi substituída mais pra frente por alguma outra, não sabemos ao certo, eu acho que deve ter sido a batalha de chefe do Tin Man. No entanto, se ela realmente já tá pronta, acredito eu que nós podemos ter uma DLC com alguma daquelas crianças glitchadas que nós encontramos. A gente sabe que aqueles glitches que encontramos são crianças que já foram capturadas pelo Tin Man. Então pelo menos creio eu que realmente nós vamos ter alguma DLC onde nosso personagem da DLC deva ser morto pelo Tin Man. Outra coisa que é muito interessante, cara, e é a melhor página pra mim dessa artbook, são as artes conceituais do que deveria ser a entidade da transmissão. Nós temos vários formatos mostrando pra vocês que realmente
realmente toda aquela história de ser uma poça de carne, etc. E de como aquela, entre aspas, entidade deveria ter o seu corpo físico, realmente são verdade. Nós temos vários esboços de como ela deveria ser, sendo uma espécie de televisão com fios. Outra é literalmente um bebê bizarro juntado com vários pedaços de carne. Outra é realmente um bebê gigante, cara. Tem algumas que são muito legais e que realmente eu gostaria de ter visto como fosse, se fosse realmente adicionado no jogo final, como por exemplo aqueles vários rostos, e até mesmo temos pequenas concept arts para caso a entidade conseguisse sair da televisão, o que me deixa muitas dúvidas de será que isso poderia ter acontecido mesmo? Temos concept arts que ajudam muito a provar coisas que eu tinha falado lá nos vídeos lá atrás. Então quem falou, Link, acho que não tem nada a ver esse bagulho aí dos caras ser sugado pela TV, mano, não combina muito, tá ligado? Acho que não ia encaixar. Tem concept arts exatamente deles sendo sugados pelas TVs, concept arts deles assistindo às TVs, e inclusive existe até mesmo uma espécie de design descartado dos viewers dentro da artbook, mostrando o rosto de um deles sendo já sugado pela televisão, como se de fato ele fosse te perseguir. No entanto, a cara, o rosto desse personagem já tivesse sido sugado pela televisão. Então essa teoria é basicamente confirmada. Temos concept arts do Tin Man, de como deveria ser o seu design, de como deveria ser a sua fase de crescimento. Uma arte que eu coloquei em todas as teorias e ninguém prestou muita atenção, que foi a fase de crescimento do Mono sem a máscara. Já que em compensação nós não temos quase nada sobre o rosto da Six no jogo, nós temos realmente todo o rosto do Mono crescendo e se tornando Tin Man. Temos várias artes disso, inclusive, que por sinal pra mim é uma arte bem triste, mas tudo bem. Uma das artes que me chama muita atenção dentre as do Tin Man, inclusive, é uma que tem o Mono ali em um cantinho, ele tá sentado em uma cadeira conversando frente a frente com o Tin Man, porque pra mim é, sei lá, meio esquisito. Na cabeça dos caras, o looping temporal era pior ainda do que o looping que a gente viu, meu Deus do céu. Concept arts de outras crianças fugindo do Tin Man, aparentemente um grupo de 3, 4 crianças, não sabemos ao certo, mas lembre-se que também temos o Little Nightmares Comics, que apresenta vários personagens que não exatamente apareceram no primeiro jogo, e não sabemos o paradeiro deles. A última página do artbook nos mostra que um dos personagens, inclusive, ele estranhamente não tem um braço, e isso é muito importante pro nosso próximo vídeo. Então, bom, não é o cara da HQ lá que não tem os braços? Próximos vídeos. E é claro, não se esqueçam de que deixar não fala like se direito. vocês gostaram, que né, vai que a Bandai dá strike no canal por ter colocado coisa da artbook aqui, né? Nunca se sabe. E vamos pelo menos fazer uma pequena reza. Na verdade, acho que podia ser uma grande reza, né? Pra DLC do jogo não ser R$500, que meu Deus do céu, 150 conto é caro, viu? Meu Deus. Mas enfim, James, bom, por enquanto é isso. E lembre... Mas bom, mano, muito da hora, muito divertido.